Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E começamos mais um programa aqui na nossa Rádio da Costureira, o podcast que você sintoniza online para ficar por dentro de todas as novidades sobre corte, costura, modelagem, bordados. E no episódio de hoje vamos falar de organização do ateliê, aquela zona que a gente tanto ama, um monte de coisa espalhada, mas que a gente sabe que deveriam estar organizadas, arrumadinhas e separadas, tanto para conservar essas coisas que a gente ama ter, quanto para facilitar a utilização delas no nosso dia a dia. E para falar disso com a gente, temos duas convidadas no episódio de hoje. Costureiras amigas, youtubers, queridas demais aqui na nossa rádio, porque já estiveram com a gente em outros episódios. Sejam muito bem-vindas, Bel e Patrícia! Oi, tudo bem? Aqui é a Bel. Oi, gente, aqui é a Patrícia. Oi, meninas que estão nos ouvindo, tudo bem? Ai, que legal, que alegria ter vocês aqui com a gente para falar desse assunto de organização de ateliê. Uma pessoa me cobrou lá no canal da Maximus, num dos comentários de um podcast que a gente postou lá, falando, ai gente, fala de organização. Aí na hora que a pessoa perguntou, eu lembrei de vocês, porque eu sei que vocês são costureiras de tempos e tem um monte de tralha que nem eu, e seria um papo legal aqui com a gente. Eu imaginei também que esse papo de organização poderia fluir partindo do princípio, assim, de uma profissional, sabe? De trazer uma convidada dessas personal organize aqui pra nossa rádio, que eu imaginei que também seria um papo legal, uma conversa técnica, que nos traria bastante informações. Mas, geralmente, essas profissionais não trabalham com costura. Então, eu pensei que seria legal ouvir a opinião de quem sofre com a bagunça do ateliê. No caso, vocês duas, que também acho que vocês são bem organizadinhas. Ou tentam, sei lá. Só na foto, né? Só na foto. A gente é organizada na foto. Arruma ali, bate uma foto, posta. Mentira. Eu acho que a gente tenta. Esse é um assunto que eu já tive muitas vezes com a Bel, porque em vários momentos a gente teve que sentar e falar, nossa, eu preciso arrumar essa bagunça, senão eu não consigo continuar trabalhando. Então é um assunto bem recorrente mesmo, e acho que é legal a gente partilhar as nossas experiências com as ouvintes, porque a gente sempre aprende, né, com a troca, com a conversa e com os erros, né, a gente às vezes organiza um negócio, quando vai ver não tá bonitinho ali na hora da organização, mas quando vai trabalhar, mas não tá funcional. Fato, não tá funcional, isso. Aí foi o que eu imaginei. Por mais que a gente trouxesse assim uma profissional super cheia dos conhecimentos de organização, elas organizam casa, escritório, ateliê de costura, quem entende é costureira. Então temos aqui duas costureiras que tem bastante coisa para falar do que tem e como organiza, né, Bel? Até porque muita gente não tem um lugar para costurar, um lugar fixo, né? Então, se você deixar tudo bagunçado, a Patrícia, por exemplo, ela posta às vezes no Stories como fica a bagunça, um pedaço de tecido por toda a casa, então. Ai, não começa a dar humilhação, para. Aqui também, aqui em casa eu tenho um quarto só pra isso, mas às vezes tá tudo tão bagunçado. O sonhado quartinho, né, de costura. Mas se não tiver organizado, você não consegue ir pra frente. Eu, pelo menos, não consigo partir pro próximo se tiver tudo bagunçado. A não ser que seja uma coisa que eu tenha muito prazo, aí eu consigo, mas normalmente isso me bloqueia bastante. Tá, mas essa bagunça de todo dia, eu acho que é do ofício, da atividade de costura. Não tem como a gente também imaginar que vai costurar e não vai soltar linha e tecido para todo lado. Eu acho que essa bagunça aí do dia a dia, da produção, não me incomoda, não. O que me incomoda mais é a bagunça constante dos trecos que a gente tem, que a gente não consegue colocar no lugar. A bagunça do dia a dia sujei e limpei. Mas e aquela bagunça, por exemplo, moldes? Como é que se guarda aqueles vendidos, aqueles moldes, cada um com os formatos diferentes? Um é estreito e o outro é grande, fino, largo e em curva. Meu Deus. E aí, como é que vocês guardam os moldes de vocês?
Olha, Patrícia falando, eu já tive já testei vários jeitos de guardar molde. Já guardei molde em pasta, comprei uma pasta tipo aquelas escolares que você abre e coloca os plásticos dentro, esqueci o nome agora. Eu tô nessa. Então, eu já tive uma, funcionava, quando só eu mexia, funcionava bem, só que quando eu comecei a dar aula, todo mundo mexia, os plásticos rasgavam, as coisas misturavam e não funcionava muito bem. Eu já também usei uma pasta A3, que é aquela de desenho, um pouco maior, e guardava molde ali quando eu fazia a bolsa, porque elas tinham mais ou menos aquele formato, então funcionava, só eu mexia, eu tinha uma pasta eu fazia meio que uma pasta por ano, assim, todos os moldes de um ano X ficavam em uma pasta, e quando virava o ano eu comprava outra e ia colocando os moldes das outras, então eu também consegui manter organizado. Mas hoje em dia que eu tenho feito mais roupa e os moldes são grandes, eu queria meu sonho, assim, era uma mesa com uma gaveta enorme embaixo da mesa para eu não ter que dobrar os moldes. Mas ainda não cheguei lá, então eu dobro eles, enrolo, faço rolinhos e coloco num canto que tem no meu quarto, porque hoje eu não tenho mais o quartinho de costura, o tão sonhado quartinho, eu não tenho mais. Então eu deixo ele num canto do guarda-roupa, todos os moldes com o nome das clientes que eu faço roupa. Eu tenho feito assim. Eu já guardei muito molde em rolinho também, mas aí amassa tudo com o tempo, aí cria um monte de vinco e eu começo a achar o molde feio. Eu não gosto de coisa feia, trabalhar com coisa feia. Entende? De feia já basta a cara no espelho quando a gente acorda acabada. Aí eu gosto das coisas bonitas, organizada e clean. Eu tenho esse problema. Fala. Eu também gosto, mas com essas coisas de às vezes não ter espaço, não tem muita escolha também. Porque hoje eu moro na casa de uma amiga. Eu não consigo ultrapassar o espaço que é o meu para guardar os moldes num lugar que ficasse, de repente, eles mais certinhos, assim. Então, eu acabo não tendo opção. Mas meu sonho mesmo é o que eu falei, uma gaveta bem grande embaixo de uma mesa para os moldes ficarem esticados, mas não cheguei lá ainda. Mas aí como é que você ia achar os moldes? Como é que não ia confundir um com o outro? Mas dá pra prender ele no clips, né? Coloca no clips, bota aí o fica molde. A calça misturado com o vestido, com tudo? Porque eu etiquetaria o molde, coloco um clips grande, aí ele ficaria todo preso. Não vem confundir, não vem quebrar meu sonho, não. Eu já vi. Será que vai funcionar? Eu já vi um gaveteiro, ele é um gaveteiro mesmo, ele não é fundo. É um gaveteiro largo que para ser colocado embaixo da mesa de corte, né? Então, são vários gavetos que você pode dividir e aí você prende os conjuntos. Isso é bom para molde grande, mas também tem uma outra alternativa mais prática, mais barata, que seria prender em... Esqueci o nome agora, onde você pendura as roupas? Cabide. Um cabide. Eu já vi. Cabide de saia. Cabide que tem aquele pregadorzinho. Isso. Eu tenho molde no cabide. Só que quando o molde fica exposto e fica uma bagunça visual, assim, me irrita muito. Então, isso aí. Esse é o problema. Pra colocar o molde pendurado dentro, eu não acharia ruim, um guarda-roupa ou um armário. Mas o molde exposto num preguinho, assim, aquele monte me incomoda. Não, e outra, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui é muito úmido. Aí se a gente pendura um negócio de papel, ainda mais o molde, que tem um monte de curvas e tal, eles dá uma umidade no molde e ele enrosca todo, faz tipo um cachinho, e depois que ele seca, que a umidade passa, que também é seco em outro período do ano, parece que o molde virou um pedaço de pau, assim, ó, duro na parede. Não dá pra guardar exposto, tem que botar em caixa, sei lá. Aí vai, Bel, e você, como você guarda o seu? Eu já tentei de várias maneiras também, né? Depende do tamanho do molde. Quando é coisa mais de artesanato, que são moldes menores normalmente, dá para guardar em pastas. Ou tem também aquelas pastinhas organizadoras, que é para guardar documentos, que hoje em dia eu guardo meus moldes de lingerie, por exemplo, nesses. Mas eu aprendi com a própria Patrícia a colocar nesses saquinhos, tipo ziplockers, que tem um zipzinho em cima. Coloca tudo lá, principalmente quando tem pecinha pequena, é ótimo. E ele tem de vários tamanhos, né? Então fica fácil também. Mas o meu problema de guardar moldes grandes é que se eu guardo enrolado, fica um problema depois para desenrolar, se eu quiser usar de novo, né? E se guardar dobrado, fica aqueles vincos que também é muito chato. Então, é bem complicado mesmo. Mas eu acho que nesse caso dos contras, né? Porque tem
prós e contras. A pessoa tem que escolher o contra que ela consegue aturar, né? Eu tô guardando o meu molde agora dobrado, dentro desses ziplocs também, do tamanho de uma folha A4. Para fazer a dobra, eu peguei uma capa de caderno velha que eu tenho, de capa dura, cortei, arranquei a capa, cortei aquelas partes da espiral. Isso, a espiral, cortei os furinhos, aí deixei ele ali parado, porque toda vez que eu vou dobrar o molde, eu uso aquela forma, né, durinha, e dobro o molde com os diferentes formatos em volta para que ele fique do tamanho de um A4. Beleza. Eu não gosto do resultado cheio de dobra, também não curto, mas é um mal que eu consigo aturar, mais do que o molde enrolado pela umidade aqui do Rio Grande do Sul. Então, a pessoa tem que escolher. Aí, o que eu fiz? Botei nesses saquinhos também, com o ziplock em cima, e dentro eu coloquei uma como se fosse uma folha de... Como é o nome daquilo? Ficha técnica. Uhum. Eu fiz uma ficha técnica em branco, com o espaçamento para escrever à mão, é até um espacinho para desenhar o modelo frente e costas, eu coloquei. Aí eu boto ali as informações, as datas, o tipo de costura, enfim. Aí eu coloco na frente do saquinho e os moldes ficam atrás. Aí eu separei cada saquinho por tema, né? Só calça, só vestido de festa, moda praia. Eu sei que eu tenho umas 9 pastas, mais ou menos, aqui. E por enquanto eu tô levando, tá servindo pra mim. Mas foi aquilo que a Patrícia falou. Sou só eu que mexo. Então não rasga, não dá problema e tal. Não sei como é que ficaria com a galera toda se fosse um monte de gente mexendo. Mas por enquanto, tá funcionando pra mim. Assim. E eu ainda botei as etiquetas na pasta, na lombada da pasta. Botei pra dizer o que é. Tá bem bonitinho por enquanto. Eu continuo usando esse esquema de eu guardar os moldes no plástico, no saquinho plástico e colocar. Eu ponho também, junto com a ficha técnica, eu ponho um retalho do tecido que eu usei pra fazer aquela peça. Porque aí na hora que eu bato o olho no tecido, eu lembro qual foi a peça e nem preciso ficar lendo ou conferindo os moldes. Então eu ainda uso muito também. Mas uma coisa que você falou sobre as dobras, eu também me incomoda um pouco o molde todo dobrado, mas aí eu passo ele no ferro morno e ele tira as marcas facilmente e eu consigo reutilizar o molde. Agora, no molde grande, quando eu só enrolo ele e aí ele fica um negócio gigante enroladinho, um conezinho, na hora de usar, eu comecei a dobrar ele ao contrário. Então, eu sempre presto atenção do lado que eu vou fazer o cone, para que quando eu estique, ele não fique virado ao contrário na mesa. Então, eu só... Não fica enrolando. Exato. Então, eu abro ele de jeito e só coloco 1 ou 2 livros em cima, para ele ficar fixo no tecido. E ele não fica virando para cima. Só que eu tenho que sempre prestar atenção na hora de guardar o molde para dobrar pro lado certo, para enrolar pro lado certo. É bom pra memória, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Agora, para todo mundo que guarda aí um monte de molde, tem várias pastas. Quem já usou o mesmo molde mais de 2 vezes? De 2 vezes para cima. Eu já usei. eu já usei. Já usei camisa. Já usei. Bel, só tu que não usou. Mas é uma mais rara. Eu tenho uma meta de usar todos os moldes, usar 2 vezes, ou fazer alguma alteração, mas é muito difícil. Parece que eu enjoo do molde e quero ir pro próximo. Então você acaba acumulando uns que você nunca vai usar de novo. Mas acontece. Uma coisa boa que poderia ser feita era uma troca de moldes, né? Se tivesse um projeto online. Porque assim, o problema do molde de revista, geralmente, é que você tem aquela trabalheira para copiar o molde. Então, se tivesse uma tag no Instagram, alguma coisa assim que a gente tivesse o molde para oferecer para troca, mas aí também é um problema. Nem sempre a pessoa que quer aquele modelo existe o número, né? A gente deu certo uma vez, né? Eu fiz o molde e já passei pra Patrícia e ela fez o outro. Mas é raro. É raro. Mas até que eu uso bastante. Acho assim, a roupa só não pode ser cheia de informações fashion. Que aí a gente não quer uma outra igual a primeira, né? Só mudou de cor, de tecido. Mas quando é uma roupa básica, eu repito bastante. Camisa, calça. Eu tô até pra fazer tomar vergonha na cara em 2019. Fazer um armário cápsula. Aí eu acho que eu vou repetir molde bastante. Mas é só um projeto, viu?
Se o molde te vestiu muito bem, eu acho que vale a pena manter ele, até como autoconhecimento mesmo, em vez de ficar procurando sempre um próximo molde de calça que funcione, você sabe um que já tá cabendo no seu corpo, então a partir dali dá pra fazer alguma alteração e fazer um novo modelo, mas já com aquela base, né? Mas é porque eu não sei vocês, mas eu gosto de explorar bastante, assim, todos os modelos, as técnicas diferentes, as peças diferentes. Então, depois de costurar por tantos anos, ainda existem peças que eu nunca fiz na vida. Então eu penso, por que eu vou costurar essa de novo, se eu não vou aprender nada? Vai ser ótimo. Sim. Já tá cabendo no meu corpo, mas talvez eu não vá aprender nada, eu não vou ter nada para passar para as pessoas. Às vezes você quer gravar um vídeo, eu vou fazer aquela blusa de novo, não. Vou fazer outra. E por isso que eu fico acumulando molde, raramente eu repito. Gente, vamos na casa dela porque tem um monte de molde. Biblioteca da Bel. É isso, você tem que guardar suas coisas que fizer na biblioteca. É verdade. Meu Deus, Bel. Abre aí uma exposição. Seria ótimo se eu pudesse colocar no lugar que as pessoas tivessem acesso, mas aqui onde eu moro vai ser um pouco mais difícil. Mas quando eu for ao Brasil, eu tenho que sair levando tudo. Vai trazer um container, né? Já tá preparando. De molde, revista de molde. Há quantos anos que você compra e tem assinatura de tudo? Quantas revistas, Bel? A gente quer saber disso. Eu tô rindo de nervoso. Conta, agora você conta. Quantas? Eu quero saber. Estamos na casa das dezenas ou das centenas? Olha, eu ia até contar antes de gravar o podcast, mas eu falei, não, elas não vão fazer isso comigo, eu não vou contar. Claro que vamos, já fizemos. Quando eu morava no Brasil, tinha assinatura da Manequim. E depois eu vi um site que vendia outra revista, eu acho que era Molde Companhia. E ela vendia revistas que não estavam mais nas bancas por valor muito baixo, não lembro se era R$2, algo assim. E aí teve um tempo que eu me viciei nesse site. Então eu comprava assim vários para compensar o frete, e aí fiquei com vários dessa outra também. Quando eu cheguei aqui na Holanda, você encontrava muito fácil em brechó. E era 25 centavos uma revista, então não tinha. Entendeu? Então eu tenho mais vários dessas. Aí depois eu tenho a assinatura da revista daqui, holandesa mesmo, que também você consegue fazer por 80% de desconto da revista, do valor da revista. Então não tem como não ter, entendeu? Então vai acumulando aqui. Tem a Burda, também a alemã, que eu também já tive assinatura quando eu morava. Mas eu quero saber quantas. Olha, eu vou ter que contar. Eu não sei. Não, olhando assim, ó. Você dá uma média pra nós. Não precisa contar exatamente. 30, 50, mais 50, 100. Acho que umas 200. Meu Deus. Caraca, Bel, 200! Pergunta a Daisy Costa. Ela tem mais. Ela tem assinatura há anos, ela falou. 7 anos, eu acho. Ela tem mais. Meu Deus, é verdade. Sem falar nos livros. Bel do céu. Mas assim, não, e considerando que cada revista tem uns 30 moldes, sei lá, 50. 20, 30. Meu Deus, é muito molde. 50 moldes? Mas é isso. Moldes. Mas é isso, é fácil, porque tudo, praticamente tudo que eu preciso, eu consigo encontrar nas minhas revistas. Então é por isso que eu não consigo me desfazer. Tem uma pessoa que quer procurar vestido de festa, eu chego com várias opções. Eu quero fazer uma calça que, sei lá, que estava na moda em 1980. Eu tenho umas revistas aqui. Ah, não tem isso. A minha sogra parou de costurar, ela me deu todas as revistas dela, todos os tecidos dela. Meu Deus. Vai acumulando aqui, vai ficando aqui até o dia que eu tiver que me mudar. Aí... Tá, então isso me fez lembrar uma coisa. Dizem as pessoas organizadas e tal, que quando você quer botar uma ordem na sua bagunça, você tem que desapegar. É o primeiro passo. Desapegar das coisas, destralhar do que você tem em excesso, do que tem, do que não usa. Eu acho que pra gente conseguir arrumar as nossas coisas e destralhar, se desfazer do que não usa, a gente tem que entender o que a gente quer e o que não quer. Aí isso já vai pro autoconhecimento, vira uma coisa, uma reflexão interna. Será que tem que destralhar mesmo? Eu não quero jogar nada fora. Olha, segundo uma das mais conhecidas gurus de organização, né, que é a Marie Kondo, não sei como pronunciou o marido dela, se é Marie, se é Marie, mas é a Kondo. Ela fala que tudo que você for arrumar tem que tirar
tudo do lugar, tudo do armário, por exemplo, pegar de um por um na mão e pensar, isso me traz alegria? Se trouxer alegria, você bota de volta. Senão, você... Eu tenho várias alegrias aqui no meu ateliê. Eu tenho várias... Não quero jogar nada fora. Nem tudo da vida é baseado em alegria. Tem coisas que são funcionais, que são úteis. Não me traz alegria, mas é útil. Não me traz alegria, mas funciona. Mas a utilidade me traz alegria. Sim, mas dessa alegria que eu tô falando. No programa que ela fala das roupas, ela realmente olha se aquela roupa te traz alegria real oficial. Tipo, basicamente isso. E aí, se a gente for analisar para outras coisas da vida, da costura, por exemplo, é isso, nem tudo exatamente traz alegria, mas tem funcionalidade, tem utilidade. Às vezes tem coisas que a gente usa muito pouco, mas é importante porque você não vai comprar outro. Então, eu não sei, assim, eu acho a técnica dela, claro, revolucionária e interessante, mas eu não sei se dá pra gente levar a ferro e fogo também, porque nem tudo é baseado em alegria. Nada dá pra levar a ferro e fogo, né? Na vida. Tem coisas, por exemplo, tem uns tecidos que eu tenho aqui, que eu penso, poxa, eu não vou doar, não vou vender, não vou... Porque foi uma pessoa que me deu, uma pessoa que a gente tem carinho. Ou, por exemplo, é um tecido... Eu estou tentando usar cada vez menos tecidos sintéticos, né? Claro que tem uns que eu ainda amo, até alguns tipos de tecido que não existem sem ser sintético. Mas eu estou tentando deixar o meu guarda-roupa mais com tecidos naturais. Então eu olho para aquele tecido e digo, meu Deus, eu não gosto mais do toque desse tecido, mas por que eu estou com ele aqui, né? Então esse tipo de coisa que você tem que usar porque você comprou, ou porque você pagou caro, ou porque você ganhou, eu acho que é mais ou menos por aí que ela vai. Eu também não sou seguidora dela totalmente não, mas é uma das mais conhecidas, né? Então se eu fosse utilizar essa técnica, eu acho que metade já ia embora aqui do meu guarda-roupa, do meu armário de tecidos, por exemplo. Mas, Bel, eu acho que tem uma outra questão aí que a gente também respeitar a nossa mudança. Por exemplo, você está dizendo que você quer utilizar mais tecidos naturais. E você tem tecidos que você ganhou, que você comprou há muito mais tempo, sei lá, e o tecido tá aí. Eu acho que é talvez hora de passar eles pra frente. Olha eu dando conselho, sem que ninguém tenha pedido. Não, porque, por exemplo, o tecido que você ganha... Às vezes a pessoa deu porque ela achou que era a sua cara, por exemplo. Mas aí também é uma opinião de terceiros. E às vezes o tecido nem é a sua cara, ou foi em um momento e não é mais. Eu acho que se forem tecidos que eu te dei, miga, pode abrir mão, viu? Não fica com esse peso aí. Dá pra outra pessoa que tá aprendendo, que não tem como comprar tecido, sei lá, e quer... Sei lá, se forem os que eu te dei, passa pra frente. É só a minha rede de pessoas que costuram aqui onde eu moro é muito limitada. Então, eu acho que por isso também que eu não tivesse iniciativa. Mas eu adoraria que a gente pudesse se encontrar e cada um levava os tecidos que não queria mais e trocar. Eu até fiz isso uma vez, tem um vídeo no meu canal. Eu fui numa troca de tecidos lá na Nova Zelândia. Uma menina que eu conhecia, ela chamou umas colegas dela que costuravam. Cada uma levou uma mala. Eu fiquei bem passada no dia, porque eu levei 4 cortes de tecido e cada uma tinha uma mala. E ela me falou assim, é uma troca de tecidos. A gente vai trocar os tecidos que a gente não quer, então você leva o que você tiver que você não quiser. Só que eu não tinha tecidos que eu não queria. E aí eu separei alguns que, assim, eu queria, mas queria menos do que outros. Então eu separei os que eu queria menos e levei, mas assim, sem mentira, 4 cortes de tecido. E as meninas tinham malas, a mesa tinha um monte de tecido. Mas elas estavam, assim, muito mais do que trocando, elas estavam dando mesmo. Se eu gostasse de alguma, elas falavam, leva pra você. Se você vai usar, pode levar, vamos passar pra frente. A ideia é que o tecido fosse utilizado, muito mais do que a troca um por um, sabe? E isso foi bem legal. Tem um vídeo sobre isso no meu canal. Eu não vou lembrar o nome, mas talvez eu passe pra você. E na edição você coloca no texto do podcast. Beleza. O link. Pra quem quiser assistir e ver mais ou menos como foi. Eu acho que a gente podia fazer isso, né? A gente que costura, partilhar as coisas com as pessoas mesmo. Até porque às vezes a gente ganha também muitas coisas, então dê outras, né? Passe pra frente. Eu ia partilhar vários estampados que comprei, não sei porquê. Que achei ele lindo, lindo sozinho. Lindo sozinho. Não combina com mais nada. Vende, ué. Que eu poderia fazer um quadro para ficar olhando para a estampa, mas transformar aquela estampa numa roupa não é muito a minha cara. Mas existem muitos grupos no Facebook, né, que as pessoas trocam essas coisas ou vendem. Mas é o que eu digo, assim, aqui para mim o meu network é muito limitado, então teria que estar morando aí. Pois é, o Brasil tem essa questão, né? Tem costureira pra tudo quanto é lado. Você trupica com uma na rua, fala, opa, costureira também,
Fernanda, você que é famosa, você podia fazer uma vendinha famosíssima no Instagram. Aí você coloca a foto. Olha, você acredita... O eu problema não tenho disso, tanto na tecido. verdade, é que geralmente o frete pelo Brasil é mais caro que o tecido. Isso é uma coisa que desanima, porque a pessoa que vai comprar até quer o tecido. Aí você coloca lá, sei lá, vamos supor, R$30 o corte. Aí vai ver o frete tá 50. Isso é muito chato, porque o Brasil é tão grande que o frete acaba encarecendo. Quando é empresa tem frete mais barato porque vende em quantidade. A gente que quer vender pouquinho, acaba que o frete é muito caro mesmo. Mas eu não tenho tanto tecido não, sabia? Se eu fosse colocar os tecidos que eu tenho pra jogo, tem pouquíssimo tecido. Eu duvido. Mas antes da gente partir para a próxima dica de como arrumar nossa baguncinha de costureira, vamos ao Alerta Tendência com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de moda, tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Você conhece a Pantone? É a principal empresa de cores no mundo e que tem um sistema que é considerado padrão de referência na moda, beleza, decoração e indústria gráfica. Todo ano, a Pantone faz pesquisas para analisar o quadro cultural do momento, observando o comportamento das pessoas, o que mais estamos consumindo, a forma como estamos vivendo, as principais tendências, tudo isso para escolher uma cor que traduza e traga equilíbrio para o cotidiano. Essa cor é eleita como a cor do ano. Lembra do Marsala, do Rosa Quartz, do Azul Serenite? Então, agora chegou a vez do Living Coral. Segundo a Pantone, o tom de coral, que não é nem vibrante e nem suave, mas uma mistura dos dois, será a cor de 2019. O Living Coral é uma cor que, em meio ao avanço da tecnologia e à presença constante das mídias sociais nas nossas vidas, simboliza a busca por alegria e otimismo, nos encorajando a ter atitudes espontâneas. Lá no site da Maximus Tecidos tem opções lindíssimas em tons de coral para você garantir o seu look de 2019. Fica a dica. Beijo! Depois dos moldes, o que vocês têm mais dificuldade de organizar? Eu tenho dificuldade de organizar as coisas pequenas, as miudezas. De costura, um monte de coisinha pequenininha, agulha junto com a agulha. Aí você pensa assim, vou botar alfinete. Alfinete parece com agulha, são primos. Aí bota lá, agulha e alfinete. Daqui a pouco vem tesourinha também, corte, pequenininha e tá. Aí você vai botando um monte de coisa. Aí, de repente, do nada aparece algo que combina com aquilo ali, estaria naquela classificação para poder guardar junto, mas ele também combina de guardar em outro canto com uma outra classificação. Eu não sei onde que eu enfio o treco, eu não sei onde é que eu boto, se ele combina com uma coisa, combina com a outra. Eu tô olhando aqui pra minha estante no ateliê, aí eu tenho assim, ó. É que eu faço muitas coisas também, tudo misturado. Não é só costura que a costureira faz. Costureira faz um monte de coisa. Aí tem aqui bordado, tem coisas de ponto cruz. Aí, ó, quando é muito específico, bordado livre, né, que usa linha de meada. Eu tenho aqui um potinho só com linha de meada, uma caixa. Um potinho, uma caixa, tem 200 linhas ali. Aí tá, as meadas estão ali. A mesma agulha que eu uso para bordar bordado livre é a de mão que eu uso para fazer um ponto. Aí onde que eu guardo a agulha? Que de raiva que me dá. Eu também tenho algumas coisas de tinta para tecido. Mais o que? Papelaria, não sei onde que eu guardo as coisas de papelaria da costureira, porque a gente também tem essa área. Lápis, caneta, canetinha, piloto, borracha, essas coisas todas. E as réguas de modelagem? Deus me livre. Onde é que eu... Olha, eu vou dizer pra vocês, as minhas réguas de modelagem estão guardadas numa lixeira. Numa lixeira! Isso mesmo que você aí, ouvinte, costureiro, está achando que eu sou chique? Tá achando que eu sou chique? Elas não empenam? Elas não ficam um pouco... Teve uma que eu coloquei, eu não... As de madeiras empenaram. Ainda mais porque aqui é úmido. Eu tô pra trocar, mas onde eu vou pendurar? Eu vou botar onde? Aí tem gente que bota naquele... Como é o nome daquele quadro que tem um monte de furinho? Esse treco aí. Mas eu acho que fica feio, fica uma favelada só, uma coisa esquisita. Eu não gosto, não. Lindo. Agora, quando você não consegue organizar realmente... Mas tem umas pessoas que tem uns ateliês muito lindos com pegboard, mas tem que estar organizado.
Isso aí é foto de Pinterest, não se iluda, Bel. Não, tenho. Vou citar uma. Deixa eu lembrar do nome dela. Ai, espera lá que eu vou lembrar do nome. Não, eu sei que dá pra ter. Não, mas eu tô bonito. falando de régua. Régua é difícil, régua de modelagem nesse quadro. Cada uma tem um formato. Eu tenho várias. Mas fica tudo uma zona. Olha, eu tenho que dizer que uma vez eu comprei uma régua e eu acho que tava no verão aqui e tava incidindo sol. Depois, com o tempo, eu fui notar que ela não tava mais tão precisa. E eu olhei que ela tinha... Acho que ela tinha... Como diz, meu Deus? Encolhido. Encolhido por causa do sol. Eu tive que comprar uma régua nova porque ela encolheu de estar exposta ao sol. Que coisa, Caramba. será que no inverno ela ia voltar? Será que ela era voltaria? ruim assim? Era aquelas de €1. A régua é muito boa, assim, o modelo dela, ela é muito boa, mas é feita com má qualidade, talvez. Ou talvez, acho que até de boa qualidade, estando sob o raio do sol direto assim mesmo, que a gente às vezes não nota, né? Mas com o tempo, quando eu fui ver, os centímetros dela estavam menores do que era pra ser. Então, tipo, Que interessante! Pois é. As minhas réguas ficam numa... Eu amarro elas numa cordinha e ponho dentro do guarda-roupa pendurada num gancho. Porque, de novo, hoje em dia eu não tenho mais um espaço de costura, então eu só tenho um quarto que é o mesmo que eu durmo. E elas ficam numa parte do guarda-roupa. Porém, a que eu mais uso, ela não tem furo pra eu pendurar, então ela fica andando pela casa, assim, eu coloco ela numa superfície plana, e aí tem 2 lugares que eu sempre deixo, então se não tá em um, eu saio procurando no outro, porque eu não gosto que ela fique de pé, porque eu acho que eu tenho medo dela entortar, assim, agora as outras, eu deixo elas todas numa cordinha presa num gancho. Se elas ficam escondidinhas é melhor também. Eu, se pudesse, assim, ó, eu teria que ter um armário, não sei, mais compridinho pra poder botar todas juntas, tanto as menores quanto as maiores. As réguas de alfaiate são grandes. Eu, por mim, deixaria elas escondidas, não deixaria à mostra. Mas aí, por enquanto, elas estão ali na lixeira mesmo. A gente, como costureira, deveria tomar vergonha na cara e fazer um estojo. Um estojo protegidinho com espuma, algo assim, que seja do tamanho que a gente pode fazer, do tamanho que a gente quiser, né? Fazer um estojo. Quem você acha que tem isso? Quem você acha que tem? Que tem o estojo? A própria... Quem? Quem faz... Eu! Sim! E não usa? Quem você acha que tem? Eu não uso não, porque na hora de pegar pra usar eu quero rápido, eu quero a mão. Eu não quero ficar abrindo o zíper e abre o zíper e abre tudo. Ah, não, parece que tá guardado, escondido pra nunca mais usar. Eu quero que fique à mão, mas eu não quero que fique torta. E eu não quero que fique à mostra e eu não quero que fique pendurado. Então eu não sei o que eu quero. Eu não tenho estojo, mas eu vou fazer um, porque eu comecei a dar aula de modelagem, e aí para eu ir para os lugares com a régua na mão, eu tenho uma régua que é muito boa. Eu acho que é a curva, não é a curva, é uma outra régua, inclusive da Maximus, que eu levo muito ela para traçar a blusa, porque ela é comprida, só que eu coloquei ela numa eco bag e tava indo com ela normalmente no metrô, só que eu reparei que na eco bag ela fica com a ponta muito na altura do rosto, assim, no metrô é muito cheio, aí fica perigoso. Nossa. Aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer um estojo pra carregar essas réguas com segurança. E agora que vocês falaram, vou só que me comprometer. Eu não tenho, mas terei uma. Terei um estojo pra régua, pra carregá-las na rua. Esse estojo eu fiz quando eu fui pro primeiro curso de modelagem que eu fiz na vida. Eu tava ainda no Rio de Janeiro. Eu fiz uma mochila de algodão cru bem grossinho. E eu lembro que eu botei a frente dela de crochê, assim, ficou bem bonitinha. Aí eu pensei, vou de ônibus, né, pro curso. Como é que eu vou levar esses benditos dessas réguas no ônibus? Aí eu fiz essa capinha. Aí depois que a capinha tava pronta, eu falei, ai, que droga, eu vou esquecer esse negócio no ônibus. Por mais que tenha alça, aí eu vou ficar com a mochila nas costas e a capa da régua com uma alça pendurada, atravessada no meu peito, vou ficar aqui ridícula. Aí o que eu fiz? Atrás, na mochila, na parte que encosta nas nossas costas, eu coloquei como se fosse um bolso, uma espécie de bolsão aberto, na parte do avesso, tava em contato com o meu corpo, estão entendendo? Uhum. Não dentro da mochila, não. Eu falei o avesso que encosta no meu corpo, não a parte de fora da mochila. Ah, tô complicando tudo pra explicar. Eu sei que ali eu coloquei sabe aquele botãozinho de imã, de fechar a bolsa? Sim. Coloquei um daquele dentro do bolso e o outro pra encaixar
na capa das réguas. E aí, quando eu queria ir pro curso, eu colocava, encaixava ele ali dentro, ficava preso no botão de imã e ficava aqui, ó, atravessado pelo meu pescoço. Aí, quando eu chegava no ônibus, eu tirava as duas coisas juntas, tanto a mochila pela alça quanto a capa das réguas. E quando eu queria ir embora, botava a mochila de novo, não esquecia nenhuma das duas. Aí foi assim que eu fiz. Ele não tem alça, sabe? Sim, com a costureira que nunca fez uma gambiarra assim, né? Pois é, aí ficava um negócio aqui assim, ó, espetado pra cima do meu pescoço, que era a régua mais comprida, mas ficava legal. Eu não podia encostar muito sentada na cadeira se eu tivesse com a mochila, sabe? Porque a régua dura tava ali nas minhas costas. Mas ficou legal pra não esquecer. Mas depende e eu não ficar andando que nem a maluca. Depende do tipo de régua que você tem, né? Que aquelas de acrílico que não são flexíveis, elas são mesmo difíceis de carregar, elas quebram mais fácil. Agora tem uns que são mais fininhos, são flexíveis, aí você consegue. Eu nunca fiz estojo. As da China, né? Eu nunca fiz estojo para as réguas, não. Até porque eu nunca tive aula de modelagem fora. Já tive um curso de costura, curtinho que eu fiz, e eu fiz um estojo para carregar as coisas de costura. Mas as minhas réguas mesmo eu guardo penduradas como se fosse uma grade. Ela não é feita para isso, tá? Eu aproveitei que eu tinha essa grade, pendurei na parede, já que eu não tinha o pegboard, e coloquei os ganchinhos e coloco elas todas lá. Então fica à mão, porque eu sou dessas que eu gosto também de tudo muito à mão. O que dá uma aparência horrível no ateliê, que fica aquela bagunça, tudo aparecendo, né? Mas eu abro mão disso para ter as coisas mais práticas, porque às vezes quando tá muito intocadinho, as coisas... A minha mãe, por exemplo, ela é muito organizada. Mas é assim, é uma caixa dentro de uma mala, dentro de não sei o quê, então abre para chegar lá. Eu não tenho paciência, eu desisto no meio do caminho, então eu prefiro que fique assim um pouco poluído, mas que fique tudo à minha mão. Aí vai de cada uma, né? Cada pessoa consegue organizar de uma maneira. Mas, Bel, seu ateliê é maravilhoso. Eu queria ficar aí dentro. Tem tudo aí. Porque você já entra no clima, né? Você, quando tá tudo exposto, você já chega entrando no clima. Você tá vendo aqui que veio, né, o ateliê. E tem tudo lá. É maravilhoso o espaço dela. Eu vou passar férias e vou pra Holanda costurar com ela. Opa! Foram anos catando coisa aqui, uma coisa ali, ganhando de alguém. E eu acho que eu já contei uma vez aqui, ou se foi com a Patrícia, que às vezes que as pessoas falecem e tem todas as coisas de costura junto de alguém, e as pessoas vendem nesses sites de segunda mão. É tudo de costura aqui da minha mãe que faleceu. Aí você compra um monte de coisa, que às vezes nem existe mais, que é difícil de encontrar, por um precinho assim, ó. É por isso que meu ateliê é cheio de coisa, porque eu andava muito nesse site. Hoje em dia eu não tanto, porque já deu, já tô bastante recheada, mas eu herdei muitas coisas dessas pessoas que eu não conhecia. Herdei assim, né? Comprei, porque as pessoas não usavam costureira mais. Coveira. Eu vou começar a torcer para umas costureiras aí, dar umas falecidas, pra ver o que eu pego delas. Costureira Coveira é assim, uns livros antigos, né? Mas tem coisa muito interessante, até coisas às vezes que eu não sabia o que era. Eu tinha que olhar na internet para saber o que era, e alguém, né, as benditas bloggers que alguma vez colocaram, tem isso aqui do século sei lá qual, que se usava isso, então é muito legal também fazer parte dessa história. Pegar um pouco da história. Às vezes você não vai usar, mas é tão especial aquela peça que você guarda ali por um cantinho, até que não tem mais espaço, aí você tem que dar um jeito nela. Hoje em dia eu tenho pouca coisa de costura, pouca no sentido de... eu ainda acho muito, mas é o suficiente para o que eu tô fazendo hoje, mas eu já tive muito mais coisas. E eu acho que eu ficava um pouco nisso de, isso é especial, isso é bacana, isso é não sei o que lá. E aí comecei a virar uma acumuladora, de ter muita coisa. E o problema de ter muita coisa é que, como a gente gosta de manter as coisas organizadas, você se dedica muito tempo arrumando aquilo. E é tempo de vida arrumando coisas. Então, eu fico, às vezes eu falo, isso aqui é legal, isso aqui é especial. Mas, é muito fácil a gente cair, abraçar isso, né? Mas... é um problema também, se a gente não tiver controle, assim. Eu não tenho o menor controle. Eu gosto de ter coisas traquitanas,
Uma coisa que tu estava falando agora, Fernanda, que também aconteceu muito comigo, hoje em dia está diminuindo, mas também foi um problema para mim. Que normalmente quem costura, não só costura, ela borda, ela pinta, ela tricota. Então você acaba acumulando várias coisas de várias técnicas. Eu fiz crochê, eu fiz tricô, então eu tinha muita linha aqui, agulha. E aí depois foi pra costura, tem muita coisa da costura. E aí você começa a fazer um curso de desenho de croquis, e aí você tem que comprar as coisas também, um esfuminho. Isso! E aí o último... eu ia falar disso, Bel, o esfuminho, eu ia falar disso. Tu tá lendo meu pensamento. Eu fui no armarinho aqui perto de casa, falei, eu preciso de um esfuminho, nunca vi na vida, não sei o que é. Se a mulher me trouxesse um elefante e dissesse, isso aqui é um esfuminho, eu ia acreditar, que eu nunca vi esse negócio. Aí nisso vai esfuminho, vai lapiseira, e o lápis tal. Não pode ser esse lápis, tem que ser o outro lápis. E a gente começa a comprar um monte de coisa. Agora aquarela, e toma tinta, tinta que não sei o que, pincel, agora água. Agora você vai ter que ter o potinho pra água da tinta do pincel da aquarela. Isso, agora cola, muito bem. Tesoura aqui, essa tesoura que você tem não serve pra cortar esse papel. Outro papel agora. Meu Deus! Aí eu parei no bordado. Bordado de linha foi a última vez que eu falei, pronto, agora eu vou parar aqui. Eu não quero aprender novas técnicas, que eu ainda quero aprender muitas, mas eu vou parar por enquanto. Pra eu dar Que contraditória! Nossa, onde eu ia, eu só via linha de bordar e eu ficava, sabe, você fica meio focado naquela coisa que você tá aprendendo aquela técnica nova, você tá empolgada. E eu olhei, meu Deus, eu tenho que linha para bordar, sei lá, metros e metros e metros de tecido. Então não preciso mais, eu não vou procurar outra técnica, eu vou usar o que eu tenho aqui e depois, quem sabe, um dia eu mudo de técnica. Mas a gente tem muito disso mesmo. Ah, mas é bom. Ah, vai, pelo amor de Deus. Ó, tem gente que gasta dinheiro em cachaça. Eu gasto dinheiro com tecido, me dá licença. Não é? É. O problema é que a gente não consegue mais encontrar aquilo que a gente está procurando, porque já tem tanta coisa. Por exemplo, se eu não colocar etiqueta em todas as minhas gavetas, todas as minhas caixinhas, eu fico maluca, porque até eu abrir cada gaveta e abrir a caixa que está dentro da gaveta, até eu chegar onde eu quero, às vezes eu desisto, eu digo, eu não tenho tal coisa. Você vai e compra de novo aquela mesma coisa que você já tinha esquecido. É bom que quando a gente cisma de arrumar o ateliê, a gente fala assim, nossa, que lindo! Esse negócio que eu tenho aqui! Ai, que gracinha, é meu e eu nem sabia. Isso, e vai ter mais ideias de modelo, é muito engraçado, acontece muito comigo. Eu gosto muito de mudar as coisas de lugar, porque faz essa conexão, exatamente isso como eu falei da técnica com o Marie, como ela chama, de pegar mesmo no tecido, né, no produto, na coisa que você tem, e olhar, e aí você tem aquela ideia. Só que acontece que quando eu pego em todos os tecidos de uma vez, eu tenho 300 ideias, aí eu tenho que guardar 299 para poder fazer uma, então continuo lá esperando. Olha, eu me irrito bastante de comprar um material que eu já tinha, assim, sei lá, preciso tal coisa, aí você compra, dá 2 semanas, você vai arrumar uma outra coisa que não tem nada a ver, e você encontra aquele material. Nossa, eu me irrito bastante quando isso acontece. Eu realmente me sinto jogando dinheiro no lixo, mesmo sabendo que o negócio vai ser utilizado em algum momento, porque não precisava, né? Então, eu acho que esse lance da gente... É importante, eu acho, manter o ateliê organizado, mas talvez uma organização não tão dura, porque de forma que se o negócio tá tão arrumado e você não consegue mexer naquilo nunca, a gente acaba esquecendo das coisas que a gente tem. Então é legal estar sempre em contato, assim. Como eu falei, hoje eu não tenho tanta coisa, então as minhas miudezas, que eu também tenho problemas com isso, Fernanda, as coisas miúdas, eu coloco elas todas dentro de uma caixa grande, uma caixa de bota, sabe? Tipo, caixa de sapato, e a de bota é maior. Numa caixa de bota eu tenho aqueles organizadores pequenininhos, exatamente, mais ou menos os que você deve guardar miçanga, aquelas miudezinhas. Eu tenho aqueles organizadores que tem 6 divisórias. Então nessa caixa eu ponho tudo que é miudeza, independente do tema. E aí eu sei que... Não guardo miçanga nisso, não. Não? Então quando eu... Minhas miçanga tem meio quilo. Tem muito, né? Tem isso, não. Eu não guardo, não. Aí vai, fala, eu sei o que é. Então, quando eu vou pegar qualquer miudeza que seja, independente do que for, se é botão, se é coisas muito miúdas, eu pego essa caixa e abro todas as caixinhas e consigo visualizar tudo. E aí, vira e mexe, eu falo, nossa, eu nem lembrava que eu tinha botão, sei lá, dessa cor. Eu nem lembrava que eu tinha, sei lá, e vou olhando, assim. Então, hoje em dia eu tenho organizado as coisas miúdas todas juntas, embora separadas dentro de pequenos organizadores.
mas que eu mexo eles de forma integral, assim, eu consigo ver todas as miudezas que eu tenho. Porque se eu fosse separar só o que eu tenho é que eu tenho pouca coisa, né, de bordado, por exemplo, eu tenho pouquíssimas coisas. Se eu for fazer uma caixa só com bordado, eu tenho certeza que eu vou pegar essa caixa e enfiar no fundo de um armário e nunca mais mexer. Então, pra mim não funciona separar coisas por tema, porque eu tenho pouco além de costura. Mas eu tenho feito assim, eu coloco as coisas miúdas dentro de pequenos organizadores, mas todos ficam numa caixa. Juntos. Independente da classificação. Porque aí vê vê todos. Porque eu tenho pouco. É diferente de você que quando vai fazer coisa de bordado compra meio quilo. É diferente. Meio quilo, Pois é. Mas, olha, uma coisa engraçada. Eu sempre tive muito produto de bordado. Eu bordo desde os 12 anos e eu tenho miçangas daquela época, que são miçangas do coração, que eu fico, ai, que coisa linda! Eu tenho. Elas vão fazer... Elas fizeram 18 anos, essas miçangas. Eu tenho uma caixinha que eu usava... Olha, eu tenho muitas coisas antigas, porque tudo meu conserva e guarda, eu não quebro as coisas. Tem gente que tem celular, troca 3 vezes por ano, que já quebrou um monte de vezes a tela do celular. Eu não sou essa pessoa, eu não quebro nada. No máximo um copo na cozinha. Mas as minhas coisas, eletrônico, ele fica, como é que é o nome da palavra? Quando um produto eletrônico já não é novidade. Como é o nome? Obsoleto, essa palavra aí. O bicho fica arcaico, mas tá funcionando. Entendeu? A tecnologia já não existe mais. Já passou pra outra. As minhas coisas são assim. Eu lembro que eu tenho uma caixinha de carimbo de médico, antiga de ferro, que eu usava pra guardar as minhas agulhas aos 12 anos. E eu peguei essa caixinha essa semana. Porque eu uso essa caixinha. Eu tenho essa caixinha enferrujada, sabe? Velhinha. Mas eu tenho. E eu não tenho mais, porque eu já me mudei tanto que as coisas vão se perdendo no tempo também. E engraçado que tu tem mais problema de guardar as coisas miúdas. Eu não tenho. Eu tenho essas caixinhas mesmo que a gente vai colocando várias coisas organizadores e coloco dentro de gaveta e assim vai. Mas o meu problema maior é de organizar coisas muito grandes e volumosas. Por exemplo, eu tenho um rolo de tecido que não pode amassar. Não, mas é um pedaço que eu tenho que colocar num rolo que não pode amassar. Então fica aquele rolo de 2 metros que eu não sei onde colocar. Ou, por exemplo, eu fazia muito antes artesanato, que você precisava muito daquela manta acrílica, que é uma coisa volumosa. Sim, que é um volumão, Então, tudo isso, tudo que não pode dobrar, você tem que guardar com mais cuidado, o que é muito grande para mim, é o que eu tenho mais dificuldade de guardar. Você falou de tecido, eu quero puxar então esse gancho. Onde vocês guardam os tecidos de vocês? Primeira coisa que eu quero dizer, eu tenho umas 2 estantes aqui daquelas de ferro. Aí no início eu guardava meus tecidos ali dobradinhos, não mexia muito, mas ficavam visíveis e tais. E tal, qual o problema? Bate sol, manchou um monte de malha. Porque aonde o sol bateu, desbotou, amarelou. Onde estava dobradinho por baixo, o sol não entrou, tava lá a cor linda, viva e maravilhosa. Isso. Perdi um monte de pedaço de malha onde bateu, não dava pra usar, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu comprei um armário daquele de ferro também, você vê, eu gosto das coisas que duram, coisa de ferro. Comprei um daquele de vestiário, sabe, que tem um monte de portinha? Sim. Vestiário, armário de academia? Então, aí eu guardei os tecidos ali. Já tem tecido pra caramba, ocuparam o quê? Umas 6 portinhas, eu acho, 5 portinhas, sei lá. Você falou que não tinha tecido. Mas tenho pouco, não é muito não. Pegamos! Mas nem todas elas estão cheias, lotadas. Porque eu separei por tecido fino, tecido de malha, tecido mais encorpado, tipo moletom, que também é malha, né? Mas é uma malha diferente de malha de biquíni, entendeu? Aí é isso. Mas eu juro que tenho pouco. Eu já separei de várias maneiras, né? Já coloquei também nesses armários abertos, que também batia sol e eu via as manchas. Inclusive revista, ontem eu estava tirando o molde de uma revista e notei que a página que tinha o molde que eu já tinha marcado que eu queria tirar estava amarelada. Estava muito amarelada. E eu lembrei que eu já tinha marcado esse molde para tirar faz tempo e deixei próxima à janela e aquela já estava queimada. Então eu já tentei várias técnicas. Eu já separei por
pela peça eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma blusa. Eu já colocava todos os tecidos que dá para fazer blusa. Outros que dá para fazer mais vestido, outros que dá para fazer calça. Mas aí tinha aquele problema que tem um tecido que dá para fazer várias coisas. Aí eu não sabia onde botar. Então eu ficava... Ai, olha aí meu problema. Aí depois eu comecei a separar só os de inverno e os de verão. Que aí já dava pra... Mas também tinha uns que era meia estação. Então também ficou assim. Aí hoje em dia eu fiz uma limpa. Separei mesmo os que eu não queria usar. Que foi realmente herança de alguém que eu não queria. Separei e coloquei numa caixa. Ainda não dei destino a ele. Tenho que pensar. Tá aí ainda, né? Porque também tá lá. Às vezes eu preciso de um tecido... que seja, vamos dizer assim, descartável, para fazer um teste de um molde que eu esteja fazendo. Sim. Então eu uso esses tecidos. Mas eu tirei eles aqui da minha vista. Eu sei que eles estão lá, quando eu preciso, eu vou lá e pego. Aí hoje em dia... Tirar da vista é o segredo, né? Às vezes a gente esquece, mas nesse caso eu ainda não esqueci. Hoje em dia eu separo por tipo mesmo, as malhas, o algodão, que é linho, viscose, tá tudo aqui. E até aqui atrás de mim tá os de inverno, que são aqueles mais grossinhos mesmo, que ocupam muito espaço. E eu separei mais ou menos assim, coloquei etiqueta em tudo, nas prateleiras, e o armário é fechado. Porque antes era aberto também, eu tinha muitos problemas de poeira, de queimar e tudo. Então eles estão divididos assim, mas o armário tem portinha. Só esse de inverno que não tem, mas tá contra o sol também. Então nós somos 2 exemplos de costureiras que tem armário com portinha e muito tecido no quartinho da costura. Patrícia é um exemplo de costureira itinerante. Cada hora tá num lugar. Patrícia, como que você guarda os seus? Olha, eu já tive vários jeitos, já fiz vários testes para guardar os meus tecidos. Quando eu tinha muito, quando eu fazia bolsa para vender, eu tinha muito tecido porque eu fazia por encomenda. Então eu acabava comprando assim 2, 3 metros de uma estampa que eu achasse bonita e deixava lá disponível. Conforme as pessoas iam me pedindo, eu ia usando aquele tecido. Então nessa época eu separava o tecido por peso. Então os que eram tecidos mais encorpados, jeans, sarja, etc., ficava num lugar, mas era uma prateleira também, não era armário fechado. E os tecidos mais leves que eu usava para forro ficava em outra separação. E eu tinha as estampas mais bonitas que eu fazia as peças menores, que na época eu comprava muito tecido importado. E aí eu fazia carteira, coisas menores que consumiam menos tecido, ficava numa outra classificação, os importados. Depois, quando eu comecei a dar aula, eu continuava tendo esses tecidos, mas acabava ficando com muito tecido que as pessoas esqueciam. Então eu tinha os meus separados em um lugar e deixava eu tinha uma caixa que ficava os tecidos que as alunas esqueciam, porque quando elas voltavam eu falava, tá naquela caixa, procura ali. E essa caixa, ela sempre virava uma bagunça, porque sempre que alguém ia ver se o tecido tava lá, ela fazia aquela zona, assim, tudo. Eu dobrava tudo de novo, falava, gente, é só olhar com cuidado, mas sempre virava uma baguncinha. Depois eu fui mudando de casas. Quando eu morava na Nova Zelândia, eu tinha uma estante pequena. Tem até um vídeo no meu canal também sobre o meu ateliê que eu tinha lá na Nova Zelândia. Era bonitinho, danado, mas era pequenininho. Os tecidos ficavam abertos, só que não pegava sol, mas ficavam assim, de fácil visualização. Aí quando eu fui para a Alemanha, eu não tinha quase espaço para guardar. E ali foi um caos, porque a casa era realmente muito pequena e ficava junto com as minhas roupas. Mas nisso eu mudei, eu deixei meus tecidos todos para trás. Eu doei quase tudo que eu tinha da Nova Zelândia. Então, nossa, que desapegada. Assim, parece que é fácil, mas não foi uma decisão tão fácil desapegar de tudo, porque não foi, né? Entre você falar, preciso me mudar, e você se mudar de fato, é um processo de 2, 3 semanas de sofrimento, de eu quero levar pelo menos esse. E aí eu separei coisas que... Você trouxe alguns? Então, quando eu fui para Nova Zelândia, eu não levei quase nada. Eu levei, assim, sei lá, vamos supor, eu acho que eu levei tipo 1/5 dos tecidos que eu tinha. Se eu tinha 50 cortes, eu levei 5, 10. Eu levei bem poucos. E na época, eu havia comprado um rolo de seda numa promoção super barata. E a minha prioridade era levar aquele rolo de seda, porque eu sabia que eu nunca mais ia encontrar aquilo na vida. E esse rolo eu tenho ele até hoje. Ele já mudou pra... Não virou roupa, não? Virou, mas é um rolo, né? É um rolo de 90 centímetros de altura. Então ali deve ter tinha 50 metros, deve ter uns 40 ainda. Tem bastante tecido ali. E é fofo. Que cor? É branco, é cru.
Ah, tá. Mas ele é pra forro, assim, ele tem até uma marca d'água no tecido. Mas ele é excelente. Ah, que interessante, que lindo. Depois eu te mando uma foto. Põe uma foto também no meu Instagram pra quem quiser ver. Beleza. E aí eu fui tendo que deixar os tecidos pra trás. Então, assim, parece que é só uma desapegada, mas às vezes rola um sofrimento. Porque tem tecidos que você gosta, que você quer. Eu tinha comprado os tecidos com a intenção de costurá-los, né? E aí eles tiveram que ficar tudo pra trás. Eu consegui vender o que deu pra vender, o resto eu tive que doar tudo. E aí eu fui pra Alemanha com pouco tecido e com uma casa muito pequena. Então eu também, assim, além de não ter onde guardar, porque a casa era miúda demais, eu também não tinha tanta coisa. Mas ainda assim ficava dentro de mala, era um problema isso. Nossa, era um caos. Eu cortava tecido na cama. Dentro de mala, que horrível que deve ter ficado. Porque aí você coloca dentro da mala, bota a mala debaixo da cama, aí você quer pegar sei lá, sabe quando você tem um insight, tipo 1h da manhã e fala, nossa, eu poderia costurar aquilo, aí você pega ali correndo e deixa em cima da mesa pra fazer no dia seguinte? Eu não podia fazer isso, porque tava debaixo da cama e não ia fazer barulho. Então era... é terrível. Era sempre um problema, só que na Alemanha, lá as coisas tinham um preço muito bom, eu comecei a comprar tecido novamente. E aí, quando eu mudei pra Holanda, eu já tinha muito tecido. E aí, foi quando eu fiz... Coisa boa! E aí, quando é disso que eu gosto! Eu tinha já uma mala cheia de tecidos. E eu tinha uma outra mala de coisas no geral de costura. De revista, de aviamento, de máquina que eu comprei lá de novo. E aí, foi quando eu fui até a casa da Bel, deixei todas essas coisas lá. Bel! Eu subi até o norte da Holanda. Nossa, eu fui lá em cima, peguei o trem, atravessei o país todinho com 2 malas minhas, deixei na casa dela. E aí eu voltei pra Alemanha, peguei as minhas coisas e as coisas da casa, enfiei tudo na mala e me mudei. Depois fui lá buscar na casa dela. Foi uma treta. Então, só que aí eu já tinha mais tecidos. E na Holanda eu não tinha quarto de costura, mas eu tinha um espaço melhor. Então dava pra organizar. Entendi. E aí eu usava também um guarda-roupa. E utilizava uma dessas caixas plásticas com tampa. Eu colocava meus tecidos lá. Só que eu não conseguia mais separar por tipo, assim. Então eu ficava... Toda vez que eu ia procurar eu tinha que abrir as caixas e o armário e olhar tudo. Porque o espaço não era muito adequado para conseguir organizar igual o seu armário, que você consegue botar uma porta para tecidos grossos, a outra para malha. Sei. Eu não conseguia fazer isso. Hoje que eu tô morando aqui no Brasil de novo e tô com um armário de roupa só... o armário é até grande até, ele é bom porque ele tem mais espaço do que o que eu tenho de roupa, então lá eu consigo guardar o tecido. Aí eu tenho uma pilha de tecidos encorpados, né, sarja, jeans, mais um filinho e tal. Eu tenho um montinho de malha, um montinho de tricoline, de tecidos mais leves. Mas hoje em dia eu tô separando por tipo, mas ficam todos juntos também, mas tá bem arrumadinho, porque eu tenho pouco tecido hoje em dia. Quando tem pouco é mais fácil de organizar. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira máquina, e foi com ela que tudo começou, todas as coisas de costura partem da máquina, né? Tudo que eu tinha cabia dentro da caixa da máquina. Era uma Singer Facilita. E tudo que eu colocava, tudo que eu comprava, ia tacando ali, ia botando ali. Até que eu botei uma vez tecido, aí manchou no óleo da máquina, fiquei tão triste. Não. Ai... Aí eu falei, não posso guardar tecido aqui. Mas por muito tempo, todas as minhas coisas cabiam dentro da caixa de papelão da máquina. Depois que foi crescendo, entendeu? De bordado, nessa época, eu já tinha muita coisa. Quilos e quilos. Eu falo pro meu marido, a gente se mudou daqui pro sul, né? E um dia a gente vai se mudar daqui pra não sei que outro lugar. E... a angústia que é esperar o caminhão da mudança. É sério, eu tenho sintomas no corpo, na alma, no estômago. Eu fico com a barriga louca até eu ver o caminhão chegando e as coisas das caixas saindo do caminhão, porque é uma tristeza muito grande, muito grande. Eu falei pra Bel, acho que foi no grupo, né, que a gente tava conversando. Eu falei, eu não sei o que eu faria se minha casa pegasse fogo. Eu ia ficar... Eu sei que a vida segue em frente, né, gente? É lógico. E são pensamentos catastróficos que eu não deveria ter. Um pensamento incendiário. Mas eu fico pensando... Meu Deus, minhas coisas. Porque eu gosto das minhas coisinhas, sabe? Eu sou uma pessoa caseira. Eu não saio. Eu não sou uma pessoa que valoriza balada, festa. Eu vivo em casa. Então a minha casa é o meu mundinho arrumadinho. E...
de repente pensar que eu posso perder isso, sei lá por que eu tô pensando isso, porque, né, não temos incêndio em casa. Me deixa muito agoniada, muito agoniada. Eu até pensei Mas se vida você levava que a segue. galoneira ou a sua gatinha, né? Ainda bem que você respondeu a gata. Foi, não, é verdade. Entre a Salu e a galoneira, ficamos com a Salu. Mas assim, ó, galoneira é uma coisa que a gente compra outra. Igualzinha a essa. Eu não ia ficar tão triste. Mas tem coisas que eu não vou achar outra porque são coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. É essas que eu tenho medo de perder. Não é a galoneira. Embora a galoneira, de todos os itens que eu tenho aqui no meu quartinho, a galoneira é a mais cara. Por isso. Mas eu não me importaria de perder a galoneira, entende? Mas eu me importaria de perder as coisas que não têm o menor valor comercial, mas têm um valor sentimental. Essas que me incomodam. Eu lembro que quando eu fiz o curso de modelagem também, uma coisa louca, curiosa, a professora ensinou as bases de modelagem e tem aquele passo a passo, né? Ponto A, do ponto B, o ponto C. Aí aquilo tudo tava num único caderno. Aí meu marido falou, eu vou botar esse caderno aqui das suas coisas nessa caixa. Eu falei, Deus me livre, me dá esse caderno que eu vou levar na mala de mão essa desgraça. Eu não quis botar nem na mala despachada o caderno. Eu trouxe comigo junto com os documentos. Olha. Tava o caderno com a modelagem. Você ainda tem esse caderno, Fernanda? Tenho esse caderno. E É o mesmo passo a passo que tá do canal. Você eu tenho o caderno. não digitaliza isso? Não, nunca digitalizei. Eu comprei como é o nome? Scanner. Faz pouco tempo, não tinha pensado nisso. A minha intenção era ser uma pessoa paperless, né? Usar o mínimo de papel possível. Mas não consigo porque eu adoro papel, inclusive adoro escrever à mão e tal. Mas essas coisas de modelagem e algumas coisas de costura, assim, coisas mais técnicas, eu tenho feito elas já direto no computador, o passo a passo mesmo. Da gola, como fazer essa gola? Eu vou fazendo no computador porque eu faço as coisas no papel e eu perco. Então, quando você contou do caderno, eu fui ficando apavorada, que eu falei, se esse caderno sumir, ela vai ter um Vai perder! Mas o que me deixa tranquila é que o passo a passo está todo no vídeo do canal. Pelo menos está digitalizado, de algum jeito está digitalizado. Sim, em áudio e vídeo, e imagem, enfim. Mas eu lembro disso, que eu trouxe o caderno bem apegada na mala de mão. Falando em guardar tecido, eu acho que guardar tecido não é nenhum problema maior. Pra mim, é o que sobra, os retalhos. Ai, não! Como vocês dividem isso? Eu já dividi várias Ela tomou formas. no pior ponto. Porque você quer se desfazer, mas de alguma forma você tem que organizar pra você lembrar e você conseguir pegar depois. Eu separo hoje em dia entre malha com elastano e sem elastano, mas eu também já separei de várias formas. Mas você utiliza, Bel, as sobras, os retalhos? Raramente. Infelizmente, eu queria usar mais, mas às vezes quando eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não faço muito, por exemplo, quem faz patchwork é maravilhoso, quem faz coisas pequenininhas é maravilhoso. Eu não faço tanto, nesse momento não estou fazendo tanto, então para mim tá difícil de reutilizar. Então muitas vezes eu deixo para lá e coloco na reciclagem, mas eu tenho muito ainda. Porque eu já doei muito tecido para outras pessoas que fazem coisas pequenas que, no caso, eu acabo não fazendo nunca. E hoje em dia, eu queria muito ser a pessoa que sabe que vai fazer um projeto, compra o tecido exatamente naquele volume. Então, vou fazer uma blusa, vou comprar 70 centímetros. Mentira, eu compro no mínimo 1 metro e se eu gosto de tecido, eu compro 2. E se eu gosto muito e quero fazer alguma coisa que eu sei que vai consumir tecido, eu compro 3. Então, somos assim. O último vestido que eu fiz com a estampa dos monges, eu comprei 3 metros de tecido e eu usei ele todinho. Então, se eu tivesse comprado menos, não teria consumido, ou não teria feito o vestido, porque o tecido não seria suficiente. Então, eu sempre acabo comprando bastante. E, às vezes, ficam umas sobras que eu... Por exemplo, um tecido muito fino e muito leve, nem sempre quem faz patchwork vai usar. Isso é um problema. Então, eu tenho guardado com a esperança de usá-los assim, em pequenos forros, em forros para bolso. Às vezes eu faço um presente para alguém, faço uma necessaire, eu uso um tecido para roupa mesmo, porque a estampa é bonita e dou uma reforçada nele faço uma espécie de uma dublagem com outro tecido para utilizar esses pequenos, porque eu acabo também não fazendo coisas muito miúdas para que eu possa dar uma utilização. Mas eu vi esses dias, eu fui na casa de uma amiga, Maria,
E ela guardou durante todos os anos de costura as sobras dos tricolines que ela foi utilizando em outros projetos e fez uma colcha e ficou fofíssima. Fofíssima, fofíssima. Mesmo? Ela usou só um padrão de encaixe do desenho, né, do patchwork. E ela só comprou um tecido branco para complementar todos os outros que ela tinha colorido. Então a coxa é teoricamente branco com colorido, né, que são os quadrados. E ela fez e ficou super legal. Só que ela falou que foram anos guardando as sobras. Eu sinto falta nos meus retalhos, é que eles não é a maioria de tricoline, entendeu? Ele é muito, muito, muito misturado. Então, para fazer uma coisa juntando os tecidos em uma peça só, é muito mais difícil. Tem tecido transparente, tem tecido pesado, tem tecido com elastano, então fica mais difícil. Se assim fosse todo de tricoline, você consegue fazer muita coisa, mas não com os meus. É o mesmo caso. A incompatibilidade do tecido, né, atrapalha. Muito. É, eu tenho o mesmo caso. Aí é por isso Dizem. Oi. Diga. Não, Diga tu. eu falei, eu tenho o mesmo problema porque as bases que eu uso hoje também não são de tricoline. Mas é por isso que eu acabo utilizando, sei lá, no forro de uma necessaire, numa coisinha. Dizem que para aproveitar melhor o retalho, a gente tem que guardar por cor, fazendo o composê de vários retalhos por cor. Porque às vezes, por exemplo, a gente tem um tecido estampado com o fundo verdinho. Aí depois um outro liso que também tem um tom de verde. Aí um outro mais encorpado verde também. E quando a gente coloca todos eles juntos, a gente acaba tendo uma ideia para aquele verde. E junta, às vezes, do lado o composê só de amarelo. Amarelo listrado, amarelo bolinha, amarelo florido, amarelo amarelo, amarelo liso, amarelo com textura. Entendeu? Encorpado, fino, dizem que é pra por cor. O que eu faço com o meu retalho? Eu tento aproveitar ao máximo o tecido para que sobrem apenas aqueles retalhos imprestáveis. Que eu olho assim, eu penso, ai, que florzinha linda aqui nessa estampa do retalho aqui, mas não dá pra fazer nada com aquela florzinha, tá muito pequena. Aí quando... É o quê? Dá pra encapar um botão. Eu sempre penso, dá pra pegar esse pedacinho dessa florzinha e fazer um botão com ele. Até isso. Não, eu não tenho esses pensamentos não, eu jogo fora, nem dói. Eu falo, não, tchau, florzinha, você já deu o que tinha que dar, obrigado pelo seu serviço no restante do tecido, manda embora. Não fico assim não, esse apego assim de coisinha muito miudinha, não tenho. Não, eu digo, hoje em dia eu tenho muito, muito pouco, só tenho 3 caixinhas de mais ou menos 30 por 30 por 30. Né, profundidade, largura. Pequena. São essas 3 caixinhas de retalho. Ainda bem que eu tô conseguindo usar mesmo o máximo de tecido. Por exemplo, um dia desse eu queria fazer uma blusa e eu tinha 1,5 metro de tecido. Eu pensei, tudo bem, uma blusa comprida, tem um detalhe aqui, um detalhe lá, vai comer todo. Não. Aí sobraram, talvez 40 centímetros. Tinha uma sobra boa. Nossa, bastante. Tinha uma sobra boa que dava pra fazer um vestido ao invés da blusa. Aí eu fiz o vestido porque eu não queria ficar com mais aquele retalho. Olha aí, costureira é tudo doida, rapaz. Olha o que a gente faz. Pois é. Às vezes a roupa não era pra ter manga. Vou botar uma manguinha 3/4, que é pra aproveitar o tecido. Bem assim que a gente faz. Acontece. Agora, partindo dos tecidos, como é que vocês guardam os rolos de linha? Pra mim é uma coisa terrível de guardar, porque eu começo a empilhar um por cima do outro, aí os bichos caem pra frente. Eu não tenho muita linha. As minhas linhas e os fios de overlock todos juntos estão ocupando só uma portinha desse meu armário de ferro que eu falei pra vocês. Então é realmente pouco. Só que agora eu tenho a galoneira e a galoneira multiplica a quantidade de fios que a gente tem que ter. O que eu faço? Às vezes eu sou muito mão de vaca e eu costuro passando de uma máquina para outra, cortando a linha e colocando de novo, para não ter que às vezes ir à rua comprar. Porque se eu fosse, calcular a necessidade de fios e linhas das máquinas que eu tenho, que é uma overlock, uma galoneira, uma reta, seriam 2 fios, 3 fios. 3 fios eu preciso da mesma cor igual. E 1, 2, 3, 4. 4 rolos de linha. Já são 7 trambolhos para guardar. E eles duram muito, né? Duram muito. Não vai acabar nunca esse negócio. E é uma cor que às vezes eu não consigo usar em outra, sabe? Quando o branco é muito próximo do bege, do tecido, às vezes eu falo, vou botar branco mesmo. Alguma coisa interna, né? Que vai ficar escondido. Mas, é muito rolo, muita linha. Como é que vocês guardam os de vocês? Eu coloco os grandes em uma gaveta. Teoricamente era para eles ficarem em pezinhos, daria, mas a gaveta é um pouquinho mais
menos fundo do que precisaria, então eu coloco eles deitadinhos. Com os grandes, com os cones, né? Os carretéis eu coloco em um gaveteirinho pequeno de madeira que eu tenho. Então eu separo por cor e aí tem essas gavetinhas pequenas. Já as bobinas, ou tipo fio de lastex, essas coisas que são mais especiais, fio de nylon, essas coisas, eu coloco em uma caixinha separada também só com as bobinas. Mas como eu tenho duas máquinas que usam bobinas diferentes, então já é mais coisa, é isso que eu digo. Tudo que a gente vai aumentando vai multiplicando proporcionalmente. Quanto mais máquinas você tiver, mais coisa você vai ter daquelas máquinas. Quanto mais técnica você fizer, mais coisa você vai ter. Então, isso que vai aumentando muito. Olha, eu tô ouvindo vocês sofrendo com muita coisa e pensando, gente, será que um dia eu vou voltar a ser assim com muita coisa e ficar sofrendo? Nós estamos de portas abertas aqui para você voltar pro nosso clube. Acho que tem um monte de coisa que a gente quer sofrer com companhia. Mas dentro do guarda-roupa que eu uso hoje, que eu falei que é maior do que o que eu preciso, ele tem um gaveteiro lá com 4 ou 5 gavetas. E aí eu consegui organizar cada gaveta com uma coisa. Só que já está lotado. As gavetas são bem pequenas. Seria uma gaveta de frente com, sei lá, 25 centímetros, 30 e uma profundidade de 40, mais ou menos. É uma gaveta pequena. Então, sim, a primeira gaveta eu coloco coisas de tecnologia, que são minha câmera, minhas lentes, microfone, meus HDs e tal, só fica ali. Tudo que eu acho de cabo andando pela casa eu já jogo nessa gaveta, porque quando eu procurar, fica ali junto. A gente que é youtuber ainda tem isso, né? Eu guardo no ateliê também as coisas de tecnologia, câmera, softbox, tripé, aí é mais um trambolho. Vai, continua, Patrícia. A minha segunda gaveta tem as linhas, então, por sorte, cabe um cone pequeno, né? Aquele cone comum, cabe certinho de pé. Aí eu coloco os cones e no fundo eu coloco aqueles pequenininhos, as linhas miúdas. Eu coloco eles todas no saquinho, então todas as cores estão misturadas, mas elas ficam lá. A terceira gaveta tem entretelas, porque eu tenho muito entretela. Muito assim, pra minha necessidade, eu acho que eu tenho o suficiente. Então, entretela de malha que eu uso bastante, eu tenho branca, preta e bege. Aí eu tenho elas todas dobradas. Aí eu tenho entretela de tecido. Às vezes eu acho uma entretela interessante e compro um pedaço. Aí eu tenho bastante entretela lá também. A gaveta é pequena, mas tá cheia. E nessa gaveta... Eu também tenho uma portinha só de entretela. E nessa gaveta de entretela também estão ombreiras e um suporte que existe para colocar na cabeça da manga de terno, tem lá também. E aí na última gaveta ficam... o que eram? É uma outra gaveta com coisa de costura. Aqui já tem há um mês que eu não volto pra casa. Eu já não lembro o que tem lá. Mentira, tem 2 semanas. Mas eu tenho uma terceira gaveta que eu guardo uma outra coisa de costura que fica tudo junto também. Daqui a pouco eu lembro, que eu fiquei passeando pelo guarda-roupa aqui na minha memória e tava lembrando o que tinha em cada uma. Mas a última gaveta... E as bobinas da máquina? Eu tenho... Ficam na máquina? Não, eu tenho 2 caixas pequenas que eu coloco todos os itens de miudezas de costura que eu faço à mão. Assim, a mão que eu digo que eu trabalho sempre. Então eu tenho essas 2 caixinhas, elas sempre estão em cima da mesa de jantar, que é onde eu costuro hoje em dia. E aí eu levo elas pra mesa na hora de costurar. E lá tem 2 caixinhas organizadoras de bobina, que eu tenho uma com linhas de pesponto, porque eu dou aula da calça jeans, então a gente usa muito linha de pesponto. E tem o outro só com linha comum. E essas são caixinhas de bobinas que eu levo pra aula. E uso em casa. Eu amo essas caixinhas. Eu adoro. Onde tem, eu compro. Nossa. Só que fica aquelas pontinhas de linha pra cima, né? Aí eu boto as bichinhas organizadas, depois vem com a tesourinha, corta, assim, como se estivesse aparando os cabelinhos. Eu fico girando ela até a ponta ficar embaixo. Também, isso. É isso aí. Aí quando eu olho assim de cima, nossa, que coisa linda, que paz. É verdade. Espírito, E eu tenho uma outra caixa que fica a reserva, porque as máquinas que eu tenho são todas com o mesmo tipo de bobina, então eu só tenho hoje um tipo de bobina, uma altura. E aí eu tenho uma caixinha reserva que, se caso eu esqueça bobinas por aí, eu vou lá e pego outras para preencher a caixinha que é itinerante. Eu uso tanto em casa quanto nos ateliês que eu dou aula. Eu também deixo as bobinas assim que eu sei das cores que eu uso mais, preto, branco, bege, vermelho. Eu coloco daquela gavetinha da máquina mesmo ali do lado, porque eu sei que eu uso mais. E a minha reta industrial tem um espacinho para botar um monte de bobininha ali perto de onde ficam as chaves de fenda.
Ali também dá pra botar umas bobinas organizadas igual a caixinha, né? Ah, uma coisa que eu também lembrei, curiosa. Eu guardo na minha... na gavetinha da minha máquina reta, um cremezinho de mão. Eu nem sei se tá aqui agora. Eu tô falando com vocês, mas agora fiquei na dúvida. E eu guardo uma meia dessas aqui. Vocês que estão na live, vocês vão ver. Mas quem tá ouvindo a gente só vai ouvir. Sabe aquelas meias de compressão? Daquelas... Como é o nome? Daquelas meias antigas, bege, horrorosa? Kendall. De... Kendall, essa aí mesmo. Pra não... Porque a gente... Varina. Meu Deus. Eu guardo uma meia dessa porque quando a gente senta, fica trabalhando sentada, né? Eu gosto de botar pra não dar, sei lá, varize, trombose, sério? Essas coisas aí. Eu tenho guardada no meu potinho de... Eu tenho guardada no meu... Da minha gavetinha. Curioso isso. Mas aí eu uso. Quando tá calor, eu falo, não quero usar. Dá muito calor. Mas aqui no sul não faz tanto calor assim. Enfim. Falando curioso. De linha, assim, hoje em dia eu tô usando essa técnica e tá dando certo pra mim. Já tem algum tempo. Porque eu sempre vou mudando, né? Que tem umas coisas que são boas até um certo ponto. Depois você cansa daquela maneira e você vai mudando. Uma vez eu vi, deve ter sido no Pinterest ou algo nas redes sociais, uma pessoa que pegou uma madeira, colocou vários pregos, ou aqueles de churrasco, aquele palitinho de churrasco, coloca lá, se fizer o furinho, para pendurar as linhas. E eu fiz uma vez. E deu certo? Inclinadinho, ficou lindo, tirei foto, coloquei uns para as bobinas, um para os carreteiros de linha, mas eu sou uma pessoa um pouco desastrada. Diga. O que eu bati nessa madeira e derrubei tudo no chão. Aí eu cansei e comecei a colocar em gaveta. Mas assim, era lindo, ficava exposto, ficava fácil, mas eu derrubava tudo, então não adiantava. Sabe o que eu tinha vontade de mandar fazer no marceneiro? Já viram aqueles... É como se fosse um case de exposição para óculos escuros que a gente gira na loja? Sim. Que é tipo uma torre compridinha assim, aí tem uns 4, 5 lados, não sei se é um quadrado, não sei como é que é aquilo. Só sei que... Aí eu toda vez que eu olho para aquilo, eu imagino, se aquilo fosse de linha, tivesse esses mesmos palitinhos e desse para girar, tudo colorido assim, bem grande, ia ficar legal, né? Eu tive essa ideia, mas não executei não, só tive a ideia só. Aí eu tenho vontade de um dia falar contratar um marceneiro para fazer um projeto desses, assim, sob medida. Tanto para os rolos de linha mais compridos, quanto para os meus potinhos de pedraria, porque eu tenho umas pedrarias o potinho de 100 gramas, que eles parecem uns copinhos, assim, de acrílico, lindo, que dá pra ver a cor bem brilhante da pedraria. Aí o que eu faço? Eu coloco eles empilhados, um em cima do outro. Aí as belezas dos de trás eu não consigo ver, porque os da frente cobriram. E é um item muito bonitinho para deixar à mostra. Aí eu fico pensando que seria um jeito de organizar, de ter à mão e ainda expor as pedrarias e as linhas bem bonitas. A minha mãe tem esse mesmo esquema que a Bel fez na parede, que é uma madeira. O meu irmão furou com um prego e colocou palitos de churrasco. E ela segura o peso do cone de linha e tal. E na minha mãe funciona porque também só ela mexe. E eu acho que o lugar que tá, ela nunca bate, ele nunca cai, não dá nenhum problema. O que eu vejo como problema nisso, até na sua ideia do display, que eu achei ótimo o display do óculos, é que daqui a pouco enche, né? Aí você tem que mandar fazer outro display. Porque o da minha mãe já encheu. Os espaços que o meu irmão fez para colocar linha, eu acho, na verdade, que ele já fez com menos espaço do que cones de linha. Porque ela tem uma caixa que fica ao lado com os outros cones que não couberam nesse display. E aí essa ideia que você teve de fazer com o marceneiro seria maravilhosa, um luxo. Mas aí você também fica meio limitado. Por exemplo, se couberem 100 cones de linha, quando você tiver 110 já tem que mandar fazer um outro negócio. Mas sabe o que foi que eu pensei? Eu tava pensando num treco desse, do alto do chão até o alto do teto. Como se fosse uma coluna, e que seria até um item de decoração, não aqui pro meu caso, que é um ateliê pessoal, só eu entro aqui. Vamos supor que a pessoa recebe pessoas, pensasse nesse display para decoração do próprio ateliê, entende? Sim.
Aí vai botando coluna aí onde quiser. Aí eu pensei nisso. Eu pensei, foi uma ideia. Aquele porta-condimento, que ele também é giratório, ele também tem. É a mesma coisa, Pronto, tipo isso. Só que é limitado. Os cones da tua mãe deram certo também, porque eles são, assim, em relação à minha experiência, porque eles são grandes, então eles estavam mesmo presos à parede, né? O meu era para prender na parede, mas eu deixava ele meio escorado. E era com bobina, coisa pequena. Então, às vezes que eu batia, caía toda a bobina e os carretéis que são pequenininhos. Mas, Bel, era só caso de prender na parede, você não acha? Não ia parar de cair. Era, mas é porque eu não tinha nenhuma parede próxima nessa época que eu tava usando esse método, né? Porque eu tenho também um vídeo no meu canal sobre como eu organizei meu ateliê, que eu, inclusive, já mudei tudo, mas naquela época eu tava usando um armário desses que você fecha e fica tudo escondidinho lá dentro. Sim. Ele, na verdade, ele é um escritório para você colocar o computador e tudo, mas eu adaptei para colocar a minha máquina e colocar os tecidos nas gavetinhas ou nas prateleiras que tinham no lado. E aí, esse era o lugar onde eu costurava. Então, quando ele abre, não tinha parede perto, tinha que colocar já mais distante. Então, eu colocava ela em cima de uma prateleira, mas, enfim, não deu muito certo. E aí, como eu mudei, eu fui adquirindo outras máquinas, não tinha mais espaço, e eu tive que adaptar para o outro lado do ateliê. Não, eu uso hoje em dia esse armário para as coisas mesmo de escritório. Olha, aqui em casa, o meu ateliê começou no menor cômodo do apartamento onde a gente mora. Aí agora já se mudou, ele tá no maior cômodo. Aí agora eu acho que ele vai se mudar de novo, eu vou botar ele no meio da sala. Vou falar, meu negócio tá crescendo. Daqui a pouco tudo da casa está no menor cômodo, cozinha, banheiro, quarto e sala, tudo no menor cômodo e o ateliê inteiro tomando conta da casa. Fernanda, todo jeito. Meu Deus do céu. Olha, eu falar pra vocês, eu até vi uma sala comercial pra alugar aqui. Meu Deus, eu preciso me livrar desse negócio. Mas aí eu só achei muito longe da minha casa. Eu ia ficar muito longe das minhas coisas. Ia ficar triste. Né? Máquina industrial também. E eu amo máquina industrial. Eu amo máquina industrial. Eu nunca tive. Um dia que eu tiver, eu tenho que mudar tudo de novo aqui. Eu sempre comecei até a procurar uma vez, mas eu pensei, onde é que eu vou colocar essa máquina? Não vou criar mais espaço, vou ter que tirar tudo de novo, vou ter que reorganizar, e eu meio que desisti, assim, por enquanto as minhas domésticas tá tudo bem. Mas eu queria mesmo. Eu amo porque foi nelas que eu aprendi a costurar. Eu não aprendi na doméstica, eu aprendi no motor da industrial. Gosto muito. Eu tenho a domésticas pelas funcionalidades. Isso, de botar uma casa de botão e tal. Porque onde eu gosto de costurar o pesadão mesmo é na industrial. Eu também gosto da industrial, também aprendi nelas e tô doida por uma, mas eu moro numa casa que não comporta hoje. É a casa da minha amiga e eu não tenho liberdade de fazer essas coisas, de ir trocando. Vou tirar os cômodos dessa casa e vamos colocar nesse. Eu não tenho essa permissão. Mas eu queria muito uma reta de novo. É uma delícia costurar numa industrial, nossa. Pra se mudar é um trambolho, né? É muito diferente de uma máquina que você pega pela alcinha e pode carregar até dentro do ônibus. Porque eu acho que eles têm o quê? 50 e poucos quilos? Deve ter tudo, né? Mesa, motor, pé e a máquina. Que são 3 coisas diferentes, né? A mesa é uma coisa, o motor é outra coisa e a máquina é uma outra coisa. Quando a gente se mudou do Rio pra cá, ela veio desmontada, a overlock. Eu não tinha reta ainda. Mas a gente veio aqui pro sul, ficou numa casa. Aí depois a gente teve que se mudar pro apartamento. Fizemos uma mudança pequena aqui dentro da cidade mesmo. Mas aí eles subiram a escada. Olha, eu quase tive um parto. Porque eles subiram a escada segurando a mesa segurando a máquina pela mesa e o motor puxando para baixo. E a gente sabe que a mesa ela é fragilizada pelo buraco que tem na coisa. E eu não vi aquilo. Eu falei pro meu marido, fala para eles que eles têm que atravessar um ferro, e eles têm essas coisas de transporte. Eles têm que atravessar um ferro por baixo da mesa, segurar no ferro para poder dar uma sustentação para a tábua. Não pode botar o peso da máquina, que são 50 quilos, e o motor puxando embaixo e contando apenas com o MDF da mesa. Foi exatamente o que eles fizeram. Olha, eu não sei se instalou, porque às vezes
a bicha só não quebrou, mas instalou? Ou seja, por dentro ela pode estar comprometida, eu não sei. Olha, mas eu quase matei o marido. Eu falei, você não deixou de fazer isso. Mas aí eles fizeram. Aí da próxima vez que sair daqui, porque um dia a gente vai se mudar, eu vou falar, só sai dessa mesa, só sai desse apartamento com essa mesa se atravessar o ferro do jeito que eu quero. Eles não vão levar a máquina de outro jeito. Não compensa desmontar? Enfim. Pra mudança? Olha, se eles tivessem esses 2 ferros para atravessar, e eles, né, se eles tivessem usado, não é problema nenhum. Se eles não tiverem essa ferramenta, o certo é desmontar, mas que trampo que é montar de novo. Eu falo passar isso porque a correia, o pé. Quando eu tinha um ateliê em São Paulo, eu fiz uma mudança, eu tive um problema bem grande com o overlock, exatamente a mesma coisa, eles carregaram da forma errada, só que o motor soltou. E o motor caiu, bateu na perna de um dos caras que estavam fazendo a mudança, machucou o cara inteiro. Foi um caos, assim. E a gente havia falado que tinha... eu achei que eu tava mal, hein? A sua história é muito pior. E foi dito que, né, precisava desmontar, só que era aquilo também. Para ter desmontado, eu teria que ter chamado um mecânico para ele desmontar corretamente e depois montar de novo. Então, houve o acidente e a culpa meio que era de todo mundo, tanto nossa, que não providenciamos um mecânico, quanto do cara que também não quis nem olhar para desmontar. Só que... Todas as vezes que essas minhas máquinas foram montadas e desmontadas, fui eu que montei e desmontei, não chamei mecânico, não. Então. Desde nova, quando comprei, ou então quando desmontei para trazer a overlock para cá. Aí vai, fala. Então, Só que é isso, nem sempre você tem ali um mecânico disponível, alguma coisa, né, segura. Mas eu tive uma máquina industrial que uma vez ela ligava na tomada, ela fazia o som de motor ligado, mas ela não costurava. E aí eu chamei um mecânico para olhar essa máquina, um mecânico que me atendeu por muito tempo, muito querido, inclusive. E aí quando ele chegou em casa, ele viu que todos os parafusos da máquina estavam frouxos. Todos, absolutamente todos. De tanto usar, os parafusos foram ficando frouxos e o motor não pegava mais. E ele basicamente estava apertando todos os parafusos e a máquina voltou a funcionar. Então ela não tinha quebrado, só estava tudo frouxo. Mas é isso, às vezes a pessoa que pega e vai montar ou desmontar não monta direito. E, por exemplo, uma galoneira é muito pesada, né? É uma trabalheira. Você vai ter um tempo aí da sua próxima... Ô, querida! Da sua próxima eu mudança. Mas a máquina industrial é maravilhoso, mas você tem esse lance, né? O espaço que elas precisam, por isso que você vai tomando conta da casa. Falando sobre quem não tem um quartinho, um lugar mesmo fixo para costurar. O que vocês poderiam dar de dicas para as pessoas levarem as coisas até o local de costurar? Eu estava falando com vocês até um dia desses sobre um carrinho que pode ser uma fruteira ou alguma coisa, assim, eu adoro. Com rodinha? Para mim tudo tem que ter rodinha, inclusive essa mesa aqui onde eu tenho minhas máquinas, tudo eu coloco rodinha, porque na hora que eu quero gravação eu mudo rápido, então eu acho que ter um armáriozinho, alguma fruteira, alguma coisa que você pudesse colocar tudo que você vai usar para o projeto tal e levar para a sala de jantar ou onde quer que você esteja costurando, eu acho que deixa mais prático, né? Mas eu acho que vai pro lugar, pega o tecido, aí depois volta, esqueci a bobina, vai. Eu acho que dá muito trabalho. Né? Isso tá parecendo a mesa de cirurgia que você leva. Pronto, acho que a ideia é essa, né? É centro cirúrgico, que você leva todo o material para tal tipo de cirurgia. Mas é isso, né? Uma boa maneira de organizar o momento da costura. Eu acho que quem não tem esse quartinho de costura sofre porque a máquina fica num canto, aí naquele canto não dá para guardar também a caixa de tecidos, aí fica em outro canto, e certo seria juntar tudo próximo. Mas também na hora de costurar, ela vai ter que levar aquilo que, por mais que esteja tudo próximo, para a mesa, que aí, às vezes é a mesa da cozinha, lá do outro lado da casa. Quem essa galera, e são muitas, né, as pessoas que estão começando, e quando a gente começa realmente, não tem que ter muita coisa. Foi o que eu falei, as minhas coisas de costura cabiam dentro da caixa de papelão da própria máquina, no início. E olha onde chegamos, não é mesmo? Estamos ocupando a sala.
Aí, pode ter certeza que tudo melhora. Aí eu acho que a pessoa tem que fazer de tudo pra facilitar a própria vida. Mas isso acaba variando tanto de acordo com o espaço da pessoa. Tem gente que usa garagem, tem gente que não tem garagem. Sei lá. Eu não sei, a rodinha é uma boa dica. Tentar não transportar muito a máquina de um lado pro outro. Sei lá, se desregula alguma coisa, ficar batendo a bichinha de um lado pro outro. Mas às vezes isso é impossível. E você, Patrícia, que é a que tem mais experiência nisso, faz como? Eu carrego as máquinas pra cima e pra baixo, elas nunca desregulam, assim, não tenho esse problema. Mas a minha questão hoje é que, de novo, né, eu não tenho mais um quarto de costura, e aí eu costuro na sala da minha amiga, então eu tenho que fazer tudo, inclusive até o horário que ela vai chegar, porque senão ela vai se assustar em ver a bagunça que eu faço. Porque eu faço uma bagunça bem grande. Só que aí eu tento fazer as coisas por fase. Então, uma hora que eu vou fazer modelagem, eu levo só o material de modelagem, só o papel e, enfim, e faço o molde. E aí eu tento fazer aquilo tudo num dia para limpar tudo e deixar a sala do jeito, né, arrumado. E aí eu tento fazer uma organização seguinte. Tudo que eu posso fazer enquanto a minha amiga estiver em casa, que eu não vá assustá-la com a minha bagunça, eu deixo pra fazer à noite. Então, o que é pra fazer no computador, se eu tenho que atualizar blogs, se eu tenho que tratar fotos, se eu tenho que responder e-mail, eu faço à noite. Porque aí eu sento com ela na sala, fico só com o computador e não faço bagunça. E na hora que ela vai trabalhar, que na hora que a gata sai, a rata aqui faz a festa e todo com bagunça. Então eu deixo pra fazer modelagem e costura enquanto ela tá fora e eu tô em casa. Porque daí as coisas ficam bagunçadas, porém, só eu lido com a bagunça. E sempre foi assim, quando porque eu morava... é um monstro, né? É um monstro. A bagunça de costura é um monstro. E assim, eu tenho um problema que às vezes eu tô fazendo uma coisa, sei lá, uma encomenda, eu tenho que entregar, eu foco muito no trabalho. Aí eu deixo, por exemplo, eu deixo de comer. Não que eu deixe de comer, mas assim, eu gosto de fazer a comida. Então, o que eu faço? Às vezes eu pego qualquer coisa que tem ali, como rapidamente, de qualquer jeito, pra voltar pra costura. E aí, o que acontece? A cozinha também vai virando uma bagunça, porque enquanto eu cozinho, eu vou já arrumando a cozinha. Eu sou essa, eu tô cozinhando e já tô lavando a louça ali pra que eu termine a comida, a pia não esteja muito bagunçada. Mas quando eu tô fazendo uma costura que não dá tempo de parar pra também dar um tapa na cozinha, vai virando uma bagunça imensa na casa. Então, assim, faça como eu e coma fandangos no almoço. Ah, parabéns! Tá certo. Essa é a minha vida. Fandangos com Coca Zero. Eu sou muito saudável. Fernanda, você é jovem, eu sou uma idosa. Depois que eu passei dos 90 anos, eu não consigo mais fazer isso. Aí eu vou fazendo nesse ritmo. Enquanto eu tô sozinha em casa, eu faço toda a parte. E a parte da costura faz muita bagunça. Porque aí eu boto 2 máquinas na mesa, trago um monte de linha e sai fiapo de tecido pra cima e pra baixo. E aí realmente faz muita sujeira. Mas aí eu tento limpar tudo e deixo pra fazer à noite as coisas que dá pra sentar educadamente com o computador no colo e se fingir de organizada. Porque daí quando ela tá em casa... Eu acho que pra quem não tem o cantinho da costura, a rotina tá muito mais na organização do tempo e na distribuição do trabalho nos dias da pessoa, no horário. Igualzinho você falou, do que exatamente ter um espaço pra guardar, porque a pessoa não vai ter esse espaço, ela não tem. Ela vai colocar num armário, vai colocar no cantinho, o negócio quando for trabalhar com modelagem, só modelagem. Quando for fazer a parte da costura, aí já corta num outro e guarda. Acho que é mais isso aí que você falou. Só que assim, você gasta um tempo entre arrumar tudo isso pra trabalhar e depois reorganizar a casa. A última casa que eu morei, que eu tinha um quarto de costura disponível pra mim, eu não precisava Fechou a porta? Isso, exatamente. Eu tinha que me preocupar. Eu fechava a porta, acabou a bagunça e a gente vivia o resto da vida fora do ambiente. Eu adoro! É um privilégio. Olha, a minha vitória na vida é esse quarto da costura e fechar a porta. Acabou. Minha vida que segue agora. Eu amo. Mas porque esse negócio de bagunça também depende muito da personalidade ou do costume de cada um, né? Porque, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa altamente organizada. Tudo que você pergunta na casa dela, onde tá o alfinete com a cabeça roxa? Ela diz, vai no lugar tal, à direita, abre a porta, desce, isso aqui, ela sabe tudo. Mas ela tem um hábito que, assim, me deixa meio maluca. Quando ela tá costurando, que ela costura, hoje em dia, muito pouco, né? Mas ela já costurou mais pra gente. Ela costura, ela corta a linha, ela joga no chão. Ela não consegue. Eu também. Eu também. Não, eu tenho que jogar no coisa. O que acontece comigo é que cai muito alfinete.
cai alfinete, eu não quero parar a costura, vai catar o alfinete no chão, que às vezes não é fácil. Aí isso eu já não posso, porque temos um gato em casa. Pois é. O meu namorado, ele fica louco com isso, porque às vezes até prende na pantufa alguma coisa, eu saio carregando esse alfinete pra casa inteira, saio carregando linha pra casa inteira, e isso deixa ele louco, ou seja, cada pessoa tem a sua tolerância pra maneira de costurar. Eu acho que eu sou do time da sua mãe. Eu sou organizada dessas, de saber onde que estão as coisas dentro de casa, mas eu sou bagunceira na hora da criação. Porque se eu for ficar parando pra ficar catando tecido, botando na lixeira, eu perco o prazer da costura, o processo de criar, de sentar, de observar os pontos. Eu acho que eu perco até o aprendizado, porque é observando o que a gente está costurando que a gente aprende com a própria costura. E se eu estiver mais preocupada em deixar o ambiente limpo, eu vou costurar não, porque costurar pra mim é tá prestando atenção na costura e não na organização. Aí na hora da costura, eu faço bagunça. Eu adoro jogar as coisas no chão, porque depois eu só varro o chão e fica tudo limpo. Ai, que alegria! Minha mãe... Tem isso também, é verdade. Minha mãe levanta e pega a vassoura, já limpa tudo. Eu já sou mais daquela de sempre tentar jogar no lixeiro, às vezes cai um fora, porque eu não mirei direito. E esse que eu não mirei direito, como eu tenho o costume de sempre jogar no lixo, eu não vejo, eu sempre me passo por cima, entendeu? Então, eu não sou dessa que sai, termina no final, tem que limpar tudo, mas eu tento ir já jogando no lixo, mas... E ela acontece. Ou eu limpo tudo no final com a vassoura, ou fecho a porta. E finjo que não vi. Entendeu? Depende do cansaço. Se eu tiver de boa, varro. Se eu não tiver, só no dia seguinte. Mas eu tive eu morei numa casa que eu tinha 3 gatas antes e eu tinha um piso de taco, um piso velho com os pisos soltos, sabe? Os tacos soltos. E era um problema, porque eu já costurava, já fazia essa bagunça toda. Foi na época que eu vendia bolsa, então eu tava costurando muito, assim, eu passava o dia inteiro costurando. E aí eu tinha essa questão, porque eu sempre joguei o lixo no chão, só que às vezes caía alfinete entre os tacos, e aí eu acabava não vendo, e as gatas andavam pela casa inteira, e eu tinha um cuidado duplo. Então, naquele momento, com o tipo de piso que eu tinha, não era o melhor negócio jogar as coisas no chão. Mas eu não tinha muita escolha, porque era uma produção muito grande. Mas eu tinha uma preocupação extra, porque era o lance das gatas. Agora, nos pisos das casas que eu morei depois disso, que era um piso melhor, que era só varrer, minha filha, eu jogava tudo no chão, jogo até hoje, tudo no chão, e depois passo vassoura e pano de chão. Fica tudo limpo de novo. É isso aí. As nossas colegas que têm criança também, né? Eu já ouvi falar de algumas meninas que de repente viram a menina, um bebê com um alfinete na boca, já brincando com aquilo. Isso me dá um nervoso. Bebê mexe mesmo, pega. No meu caso não tenho bebê, mas pras gatas, outro dia, os meus alfineteiros são daqueles gordinhos e redondos, sabe? Uhum. Aí, e eu coloco eles em cima da máquina. A galoneira ainda não tem, mas a overlock e a reta tem. Eu fiz como se fosse um fuxico grande. Um fuxicão cheio de enchimento dentro. É o meu alfineteiro que fica na máquina. Aí o que acontece? Eu comprei na lojinha aqui perto de casa brigadeiros. Ai, que delícia! Aí o que acontece? Os brigadeiros, eles vinham nos potinhos individuais, transparentes, com a tampinha. Quando eu olhei aquela tampinha, eu falei, a tampinha do meu alfineteiro! E agora eu coloco ali em cima, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Um treco ali transparente e a gata não pega, porque o que causa curiosidade nela são aquelas pontinhas espetadas pra cima. Ela vai com a boca e puxa, aí depois cospe. Se não cuspir, aí engoliu o alfinete. O gato sobe em qualquer canto, né? É mais perigoso. Eu só tenho coelhos, então o coelho ele não faz, o máximo que ele pode fazer é um cocôzinho em cima de algum tecido que tá no chão. Ele também costumava, hoje em dia não tanto, roer alguns fios de câmera de carregador. Ai, gente. Ai, terrível. Risco mesmo com alfinete, com os coelhos eu não tive. Então, mas eu solucionei o risco da saúde engolir o alfinete. Inclusive, ano passado, eu levei ela no veterinário porque eu vi ela próxima do alfineteiro e meio assim, ó, fazendo um barulhinho com a boca. Eu falei, engoliu. Mas eu não vi nada, mas fiquei na dúvida, não quis pagar pra ver. Levei a bicha no veterinário, gastamos lá um dinheiro, só pra saber se tinha algum alfinete dentro da bicha. E não tinha não, ela não engoliu nada. Mas eu fiquei muito louca naquele dia, porque eu perguntei pra veterinária, se ela tiver engolido? Ela falou, vamos ter que abrir. Eu falei, não, senhor!
Aí, mas ela não tinha engolido, não. Graças a Deus, Senhor. Eu dei aula pra uma menina que engoliu um alfinete. Ela engoliu ou o gato dela? Ela. Ai, meu Deus, e como é que hábito fez? que a gente tem de colocar o alfinete na boca, eu pelo menos tenho, de segurar os alfinetes na boca e ir alfinetando. Só que ela tava com o alfinete com a cabeça pra dentro e a ponta pra fora. Então, mas aí foi... e ela tomou um susto com alguma coisa, engoliu o alfinete, engasgou, engoliu. E aí rolou todo um drama, todo mundo saiu correndo com ela pro hospital. Mas ele seguiu o caminho, é isso? Ele seguiu o caminho. Aí o que aconteceu? Ela passou meio que 2 ou 3 dias praticamente sem sair do hospital, porque de tempos em tempos ela tinha que fazer um raio-x pra ver onde o alfinete estava e como ele estava. E ele, por sorte, ele desceu pelo corpo dela todinho, com a cabeça pra baixo. De costas. Pra cima. Isso. E ela teve que ficar, inclusive, conferindo se ele saía ou não, porque ele tinha que sair. E ele saiu. Ai, meu Deus! Senão ela ia ter que operar também. E o risco era o alfinete mudar o movimento, né, no corpo. E ele não virou. Ela ficou, faz alguns anos. Ai, que bom. Ela contou isso na aula. O grupo inteiro ficou apavorado, assim, ouvindo a história. E ela engoliu o alfinete. Que perigo, né? Outra coisa que é legal também são aquelas mesas que a gente abre a dobra e ela fica grandona pra fazer o corte. E depois fecha e vira uma mesa pra costura, né? Essa é uma opção também, mas tem que mandar fazer essa mesa. Você tem, né, Bel, uma mesa parecida com isso? Não. Ou não? Já teve? Não. Tu que me disse uma coisa assim. Eu tenho uma mesa bem grande, que ela é própria pra hobby, pra passar com essas coisas assim. E só que ela é bem comprida, tem 2,20 metros, se não me engano. E 1 metro de largura, mas... Eita, dentro do seu ateliê? Isso, imagina. Já pega metade. Que fartura! Eu tenho que colocar ela em cima de uns tijolos para poder ela ficar mais alta, porque cortar, olha, uma coisa que me tirava o ânimo de costurar na casa de outras pessoas, ou quando não tinha essa mesa, é porque a coluna dói demais. Gente que corta no chão, gente que corta em mesa comum. Então eu suspendi, mas ela fica sempre aberta. Essas que abrem e fecham são ideais mesmo. Ou se você puder, por exemplo, suspender, né? Tem alguns que têm as pernas da mesa que você pode deixar mais alto, mais baixo também. É uma boa opção. Pra salvar uma mesa, né? Ou então, assim, eu já vi muita gente pegar porta de casa. Tira a maçaneta, bota uma massinha de carpinteiro ali, sei lá como é o nome daquilo. Aí deixa a porta bem lisinha e põe no cavalete, é o nome daquilo? Eu ia falar tripé, mas não, é cavalete. Uma vez eu coloquei dessa em cima de uma mesa pequena, por exemplo, né? Eu tinha um pedaço de madeira grande que eu colocava em cima da mesa normal para deixar ela mais comprida, pelo menos. Para cortar vestido, as coisas mais compridas é muito complicado. Eu não tenho mesa de corte, é um sonho, porque a coluna dói mesmo. Eu queria que ela fosse bem alta e tivesse espaço para botar papel embaixo. Né? O papel que a gente usa na modelagem. Ai, que delícia, as réguas, assim. A primeira mesa que eu tive, eu comecei também cortando na mesa de casa, mas logo que eu comecei a costurar, na casa da minha mãe, quando eu morava com ela, tinha um quarto pequenininho que eu tirei as bagunças que estavam lá e fui fazer meu quarto de costura. Ele era bem pequeno mesmo, era um quarto bem, bem curtinho, bem apertadinho. E aí eu mandei fazer uma mesa pra mim, pra eu poder cortar tecido, porque eu já tava começando a fazer bolsa pra vender. Então a mesa, ela tinha de altura, pra mim, né, funcionava bem 1 metro. E 1 metro ou 1,05 m, assim, mais ou menos a altura. E ela tinha 1,40 m de largura por 1 de profundidade. Então ela encaixava 1 metro de tecido certinho, porque eu mandei fazer na largura de outro tecido. Então, qualquer molde que eu colocasse que fosse grande... Que inteligente! Muito inteligente, menina! Eu não teria pensado nisso mesmo, eu não teria pensado no tamanho do tecido. Eu fiz ela com 1,40 por 1. Se eu pudesse fazer maior, seria bom, porque se você tem 2 metros de tecido, você estica o tecido inteiro. Mas o quarto era bem pequeno, então 1,40 por 1 cabia certinho um corte básico, né, mínimo de tecido, que é 1 metro. E funcionou muito bem, assim, eu usei essa mesa por muitos anos, Era uma mesa muito simples que o marceneiro fez, com uma madeira bem barata, mas ela tinha uma altura que pra mim funcionava, porque a mesa muito baixa também fica com dor na coluna, e cabia a largura inteirinha do tecido, era maravilhoso. Coluna de costureira ferrada pra caramba, né? Sim. A gente falou de coluna, lembrei da cadeira. Que me fez lembrar também das rodinhas, que às vezes a gente usa no ateliê e compra. É um sonho comprar uma cadeira com rodinha. E eu acho o máximo mesmo, útil você passar de uma máquina pra outra com a rodinha. Mas pense num lugar pra enrolar todas as linhas
embola tudo. Gente, alguém inventa uma cadeira que tenha rodinha que não gruda a linha. Por favor, não deve ser tão difícil essa engenharia, não é mesmo? Tanta inovação no mundo. Porque depois a gente fica cortando com estilete e aí... Ai, é horrível. Enfim, só queria reclamar. Não tenho nada a acrescentar, só quero reclamar. De vez em quando eu levantava as cadeiras pra cima, eu tinha antes uma cadeira de rodinha em São Paulo. Eu virava ela pra cima e passava uma tarde cortando as linhas e puxando com a pinça. Ninguém merece, É isso né? aí. Ah, não. Você tá fazendo uma cirurgia na cadeira. Depois dessa conversa raiz que só costureira entende, acho que a gente já pode seguir pro arremate do episódio de hoje. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Que nós amamos o que fazemos, isso todo mundo já sabe. Costureira é sempre muito dedicada e apaixonada pelo que faz. Mas que é uma atividade que gera muita bagunça, isso a gente não pode negar. Bom, e para que essa desorganização não nos cause frustração e até mesmo nos impeça de praticar a costura, é importante não deixar que o monstro se acumule e também desapegar ali do muito para conseguir usar o pouco. Também é importante sonhar e realizar o desejo de ter um cantinho na nossa casa só para costura, porque a gente merece, né? Mas acima de tudo, eu creio que o mais importante seja curtir a costura do jeito que ela estiver na nossa vida nesse momento. Seja dentro de uma caixa de papelão, espalhado aos pouquinhos pela casa, ou até mesmo naquele ateliê que a gente já conquistou, mas que também já se tornou pequeno demais. O importante é que a gente faça desse nosso pequeno espaço meio bagunçado, meio arrumado, um ambiente cheio de boas costuras, criações e felicidade. Bom, e falando em felicidade, eu tô muito feliz e agradeço a presença de vocês duas, Bel e Patrícia, aqui com a gente, e por ter nos dado essa conversa aí tão íntima, tão próxima, porque costureira gosta de falar de bagunça, né? Obrigada mesmo pela presença de vocês aqui com a gente. Eu amei participar. Você sabe que eu já falei pra você 500 vezes, me chame sempre, porque eu adoro falar mal da minha própria vida e expor as minhas bagunças. Foi ótimo. Eu acho que, inclusive, quem tiver mais dicas que sejam funcionais para quem hoje, como eu, não tem espaço para costurar, quiser deixar nos posts do Instagram ou aqui no post do podcast, fala, porque é muito útil, né? Não só eu tenho pouco espaço para costura hoje, como muita gente que está começando ou mudou de casa e passou a não ter espaço, então pode ser útil. Essa troca de experiências entre as pessoas é sempre útil, então é muito, muito legal mesmo ter essa troca entre as ouvintes e a gente que está aqui costurando e tentando encontrar um espaço adequado, né, de respiro, porque também não dá para ficar só no meio da bagunça, porque eu não consigo trabalhar no meio da bagunça, então fica nessa, né, de organizar tempo, organizar espaço e organizar a própria bagunça. Mas é assim, sempre um prazer, eu amei estar aqui, amei. A gente sempre tem alguma dica para aprender e alguma para compartilhar, né? Eu já aprendi algumas hoje e espero que vocês também tenham se inspirado em algumas das nossas ideias. Essa da mesa de 1,40, tô pagando pau até agora. E eu vou te falar, isso foi em 2007, hein? Faz muito tempo, 2006, 2007 que eu fiz essa mesa. Então, meninas, deixem os contatos de vocês, porque a gente ouve vocês, se aproxima, conhece melhor e quer achá-la nesse mundão aí da internet. Deixem os contatos dos trabalhos de vocês. Dá pra me encontrar lá no YouTube, meu canal é o Bel Costura. E no Instagram, bel.costura. Nas redes sociais eu sou Patrícia Cardoso, então se colocar na busca do Instagram Patrícia Cardoso ou P_Kazan é meu usuário. E no Facebook eu também tô com Patrícia Cardoso Costuras, que é a fanpage do canal do YouTube, que é Patrícia Cardoso Costuras também. Então se jogar no Google Patrícia Cardoso Costuras, encontra facilmente qualquer uma das redes, qualquer um dos lugares onde eu estou sempre postando e mostrando as coisas que eu faço. É isso aí, canais que eu super recomendo, que gosto de ver, que gosto de me inspirar, de aprender também. Tô sempre de olho nos vídeos e também nas redes sociais. Patrícia posta bastante de coisa no Stories. A Bel também é colunista junto com a Patrícia, as duas, né? Aqui no Clube da Costureira, no site
da Maximus, então sigam aí as meninas. Vocês já devem conhecer, né? Eu duvido que essas ouvintes todas não conheçam. e passem lá, temos um 2019 inteiro para costurar. E eu quero agradecer a presença de todas vocês ouvintes aqui com a gente. Obrigada pela companhia de cada costureira. Compartilhe a Rádio da Costureira com as suas amigas, aquela que você acha que vai ouvir o nosso programa, que vai se identificar, aquela que tá com o ateliê uma bagunça, você quer mandar uma direta pra ela? Não, mentira, isso não. Mas compartilha com ela, compartilha com todo mundo, que a gente quer dominar o mundo com esse podcast, tá? Um beijo pra cada uma de vocês, obrigada mesmo, e até o próximo episódio. It's the truth.